Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 12, A Descida dos Deuses. Capítulo 22, Título Oculto. Somente depois de matar a divindade Yael seria resgatado? Ao ouvir as palavras de Zasler, Lilei sentiu uma pitada de pressão. Yael atualmente. Quando Lilei pensou sobre como Yael estava atualmente sendo dominada pela Soulseed e obedeceria completamente às ordens daquela misteriosa deidade, ele sentiu raiva e injustiça em seu coração. Não importa quem seja essa deidade, eu definitivamente irei matá-lo, para permitir que Yael se torne a velha Yael mais uma vez, para deixar Yael recuperar seu senso de identidade. Ele tinha que fazer isso. Senhor Lilei, eu quero perguntar. Zasler parou por um momento e perguntou, Lord Lilei, depois que você e Lord Fai mataram aqueles dois homens vestidos de prata juntos, você adquiriu alguma coisa dos cadáveres daqueles homens vestidos de prata? Por exemplo, anéis interespaciais. Havia anéis interespaciais. Lilei assentiu enquanto olhava para Zasler. Mas eu já os dei para Varton. Varton pode dá-los a quem quiser. E daí? Talvez para um rei de um reino, os anéis interespaciais fossem muito preciosos. Mas para um santo comum, eram itens relativamente comuns. Para um especialista como Lilei, seria muito fácil adquirir um anel interespacial. Assim, ele não se importou muito com o anel interespacial que encontrou nos cadáveres dos homens vestidos de prata. Eles adquiriram 2 anéis interespaciais dos 2 homens vestidos de prata. Fai pegou um e Lilei pegou um. Lord Lilei, é melhor primeiro investigar o que exatamente está dentro desse anel interespacial. Zasler disse solenemente. Mutar. Lilei ouviu o conselho de Zasler e imediatamente enviou alguém para convidar Varton para vir. Varton chegou rapidamente aos Jardins dos Fundos. No caminho, ele estava bastante preocupado. O irmão mais velho valoriza muito o amor que ele compartilha com seus irmãos. Mas aquele Yael, irmão mais velho, deve se sentir péssimo agora. Varton estava preocupado com Lilei, mas quando viu Lilei, ele descobriu. Neste momento, Lilei não parecia nem um pouco de coração partido. Em vez disso, ele estava franzindo a testa ligeiramente, com uma expressão de aço no olhar, como se estivesse preocupado com alguma coisa. Grande irmão, por que você me convocou? Varton perguntou imediatamente. Eu te dei um anel interespacial, certo? Você já deu para outra pessoa? Lilei perguntou apressadamente. Varton riu e disse, ainda não. Eu estava planejando dá-lo para Nina em alguns dias. Nina e eu estamos casados há muito tempo, mas nunca dei a ela nada particularmente precioso. Faça com que Nina venha rapidamente e faça com que ela o amarre com sangue. Vamos ver o que há dentro deste anel interespacial. Lilei disse apressadamente. Varton ficou muito surpreso. Por que seu irmão mais velho estava com tanta pressa com isso? Logo Nina chegou. Depois de saber o que Lilei queria, Nina imediatamente amarrou o anel interespacial com sangue e depois recuperou todo o conteúdo armazenado dentro do anel de uma só vez. Havia algumas roupas, alguns minérios, e em especial, uma bola de cristal se destacava. É isso. Os olhos de Zasler brilharam ao ver a bola de cristal. Lilei, Varton e Nina ficaram um tanto confusos. Para eles, a bola de cristal tinha uma aura um pouco estranha, sim, mas Lilei e os outros dois não tinham ideia do efeito que a bola de cristal tinha. Mas Zasler soube o que era assim que o viu. Zasler estendeu a mão e ergueu a bola de cristal. Os materiais do interior da bola de cristal pareciam diferentes em comparação com os materiais do lado de fora. Quando a luz do sol brilhasse na bola de cristal, ela se distorceria e depois se solidificaria dentro do coração da bola de cristal. Zasler controlou sua energia espiritual, entregando-a na bola de cristal, inspecionando cuidadosamente a situação interna. Esta bola de cristal já foi refinada. Zasler disse após uma pausa, tentando encontrar uma maneira de simplificar o que queria dizer. Seu objetivo atual é absorver quaisquer almas desprotegidas próximas dentro de uma área de 10 metros quadrados ou mais. Coletar almas? O coração de Lilei estremeceu. Ele entendeu agora. Os eventos da Cidade Morta foram claramente causados pelos homens vestidos de prata, que massacravam pessoas com uma mão enquanto seguravam a bola de cristal com a outra. Cada vez que uma pessoa era morta, sua alma seria naturalmente absorvida pela bola de cristal. Depois de destruir toda a cidade Blue Elion, quase 100.000 almas teriam sido absorvidas. Qual é o propósito de coletar almas? Varton disse surpreso. Varton e Nina sentiram um grande choque. Zasler explicou, a coleta de muitas almas, em primeiro lugar, porque a necromancia vem do Deus Supremo da Morte de modo geral. Aqueles que treinam em necromancia são capazes de se tornarem deidades. Eles treinam principalmente nos Editos da Morte, e os Editos da Morte contêm muito sobre o uso das almas. Ao acumular uma grande quantidade de almas, pode-se executar alguns ataques especiais. Zasler explicou, os Editos da Morte realmente são. Até Lilei se sentiu bastante desconfortável. Ele conhecia as 7 leis elementais da terra, fogo, água, vento, relâmpago, luz e escuridão. Ele também sabia que morte, destruição, vida e destino eram 4 tipos de éditos.
Éditos e leis eram dois conceitos diferentes. Os éditos eram as regras que governavam o funcionamento de todo o universo. Quanto aos editos de morte, o treinamento neles focava na morte. O maior propósito de acumular tantas almas é refiná-las e absorvê-las para aumentar o poder da própria alma. As palavras de Zasler nunca deixaram de surpreender. Fortalecer o poder da própria alma? Linley ficou verdadeiramente atordoado. No passado, Dylan disse a Linley que havia duas opções para se tornar uma deidade. A segunda opção era formar um clone do corpo da deidade em torno da centelha divina, o que representaria que a alma estava sendo dividida ao meio. A alma era o elemento mais básico para qualquer criatura viva. Ao se tornar uma deidade, o corpo de uma deidade, uma vez destruído, poderia ser instantaneamente reformado a partir da energia. Mas se a alma fosse destruída, então alguém definitivamente morreria. Enquanto alguém treinava e ficava mais forte, a alma também ficava lentamente mais forte. Refinar uma grande quantidade de almas e depois absorvê-las para fortalecer a própria alma? Linley sentiu que isso era simplesmente inconcebível. Certo. Só que refinar almas é simplesmente muito difícil. Zasler suspirou. Requer uma compreensão completa das almas. Mesmo eu não sou capaz de fazer uma coisa dessas. Imagino que uma deidade que treine no caminho da morte será capaz de fazer isso. Mas muito provavelmente até mesmo outras deidades que treinam em leis diferentes acharão muito difícil fazer isso. Linley assentiu para si mesmo, refinando as almas dos outros para fortalecer a própria alma. Essa habilidade era simplesmente monstruosa demais. Se qualquer semideus comum fosse capaz disso, isso seria ridículo demais. Pelo que parece, mesmo deidades capazes de fazer isso eram extremamente raras. Acho que já tenho uma boa ideia de onde essa deidade está localizada atualmente. Zasler disse. Os olhos de Linley brilharam instantaneamente. Zasler disse calmamente, juntando todas as peças, como Yale pedindo para comprar tantos cativos de batalha, ou aqueles homens vestidos de prata destruindo cidades e coletando almas. Claramente, esta divindade está desesperadamente precisando de almas. Quanto à localização desta deidade, imagino que ela esteja localizada no local para onde aqueles cativos de batalha estão sendo entregues. Linley concordou com este ponto também. Também sabemos que a desculpa que o conglomerado Dawson nos deu para o motivo pelo qual estão comprando tantos escravos é porque estão escavando uma enorme mina secreta, localizada dentro de uma cordilheira perto do extremo sul do nosso Império Baruch. Dentro daquela cordilheira existe um grande vale, onde está localizada uma das filiais do conglomerado Dawson. Eu acho que a deidade provavelmente está lá. Zasler adivinhou. Os lábios de Zasler revelaram uma sugestão de um sorriso maligno. Não só isso. Para Yale poder chegar tão rápido, Lord Linley, você matou aquele homem vestido de prata ontem à noite, mas Yale chegou imediatamente hoje. Espero que ontem à noite Yale tenha recebido a ordem daquela divindade para vir lidar com você. Linley assentiu levemente. Yale não é um santo. Ele tem que montar uma fera mágica voadora. Primeiro, ele precisa ir até a deidade para recuperar o veneno Soul Silk e depois correr para o castelo Sangue de Dragão. Ele passou apenas cerca de 10 horas. E quão rápido pode ser uma fera mágica voadora? Assim, essa deidade está definitivamente a alguns milhares de quilômetros de nós. Caso contrário, não há como Yale conseguir correr para o castelo Sangue de Dragão tão rapidamente. O único grande ramo do conglomerado Dawson a poucos milhares de quilômetros de nós é aquele vale. Zasler tinha muita certeza. Certo. Linley assentiu levemente. Varton, Zasler, Nina, todos vocês podem descansar. Vou começar a treinar imediatamente. Grande irmão, você está com tanta pressa? Varton ficou um tanto surpreso. Afinal, Linley havia dito que eles jantariam juntos e ele só voltaria a treinar depois do jantar. Em que tipo de humor você acha que estou? Suficiente. Todos vocês, cuidem de seus próprios assuntos. Linley voltou seu olhar para o sudoeste. Coletando almas? Massacrando seres vivos? Dominando Yale, Linley estava cheio de um desejo de matar em direção a essa divindade misteriosa e invisível. Linley imediatamente deixou o jardim de flores dos fundos, entrando na sala de treinamento secreta escondida nas profundezas do castelo Sangue de Dragão. Assim que Linley entrou na dimensão de bolso, Delia, que estava sentada em posição meditativa na cama de pedra, abriu os olhos. Linley, o que aconteceu? Delia ficou um pouco confusa. Ao ver Delia, Linley tomou uma decisão. Ele não queria que Delia se preocupasse. Forçando um sorriso, ele disse, nada, vamos continuar treinando. Linley imediatamente sentou-se no chão em posição meditativa. Fora da dimensão do bolso, o espaço caótico multicolorido continuou a fluir. Ao atingir o nível de deidade, a primeira deidade que matarei será aquele bastardo. O coração de Linley estava cheio de um desejo assassino. Linley respirou fundo 3 vezes antes de conseguir se acalmar, e então começou a absorver-se completamente em sintonia com as leis elementais do vento, constantemente experimentando e aperfeiçoando as verdades profundas da velocidade. À medida que ele se sintonizava com as ilimitadas leis elementais, aquelas 3 espadas mentais ilusórias que representavam o aspecto rápido, o aspecto lento e as verdades profundas da velocidade começaram a exibir seus ataques em sua mente.
Essas 3 espadas se transformaram inúmeras vezes. Em um único instante, Linley foi capaz de formular a hipótese de 10 milhões de métodos diferentes de uso. Crie hipóteses e depois verifique usando as espadas rápida e lenta. Só então ele poderia lentamente obter novos insights. Somente um experimento após o outro ele seria capaz de entender qual era o caminho certo. Quanto mais conhecimento ele ganhava, mais Linley podia sentir claramente que os aspectos rápido e lento realmente não eram opostos. Ambos continham pontos em comum. Felizmente, Linley só obteve alguns insights de baixo nível sobre os aspectos rápido e lento, permitindo que suas verdades profundas da velocidade também melhorassem. Se ele já tivesse alcançado um nível extremamente alto nos aspectos rápido e lento, seria extremamente difícil para ele fundi-los mais tarde. O tempo fluiu como água, nunca parando. O grande feiticeiro também sabia que o veneno Soul Silk que Yeia usou não conseguiu matar Linley. Na verdade, isso foi motivo de considerável surpresa para o grande feiticeiro. Este veneno Soul Silk era extremamente tóxico, e nenhum único santo conseguiu escapar vivo de seus efeitos ainda. Linley foi o primeiro a sobreviver a esta técnica do grande feiticeiro. Suponho que vou deixar aquele santo punk viver por mais algum tempo. O grande feiticeiro não se importava com um santo. Se o oponente fosse uma deidade, ele poderia ter ficado um pouco preocupado. Mas um santo? A única razão pela qual ele queria matar Linley era porque Linley havia matado seus guardiões vestidos de prata, deixando-o um pouco irritado. Então ele realmente não matou Yale. Ele realmente é de coração mole. Alguém como ele teria sido traído e assassinado na prisão planar de Gebados há muito tempo. Bem, é tudo para melhor. Fazer isso me poupa do trabalho de gastar mais energia da alma para controlar outro membro do conglomerado Dawson. Este caso desapareceu rapidamente da mente do grande feiticeiro. Neste momento, o grande feiticeiro se concentrou em refinar a grande quantidade de almas à sua frente. Num piscar de olhos, mais de meio ano se passou. Nas profundezas do castelo Sangue de Dragão. A dimensão do bolso. Dentro da mente de Linley, que estava em posição meditativa, imerso em seu treinamento. Essas 3 espadas ilusórias continuaram a aparecer repetidas vezes, representando mais um mistério das verdades profundas da velocidade. Aí vem. A mente e a alma de Linley começaram a sentir naturalmente e claramente que ele tinha acabado de ultrapassar um certo limite. A fronteira entre santos e divindades. Linley abriu os olhos e levantou a cabeça. Estrondo. Uma energia estrondosa e avassaladora desceu de repente, envolvendo completamente Linley dentro dela. A área ao redor de Linley foi distorcida, aparentemente separando Linley do espaço próximo. Todo o corpo de Linley foi levantado no ar. Seu corpo não estava sob seu controle enquanto ele levitava para cima. Que aterrorizante, Linley podia sentir aquela energia enorme, ilimitada, antiga e única. Para ser mais específico, foi a presença de algo como uma lei ou um edital. Diante dessa presença, Linley sentiu como se não fosse nada além de uma formiga. Este deveria ser o edito natural que determina se alguém deve se tornar uma deidade ou não. O coração de Linley ficou totalmente abalado. Nota: o título deste capítulo é Linley se torna uma divindade? Livro 12, A Descida dos Deuses. Capítulo 23, O Mar Elemental. As terríveis leis naturais surgiram, e até Delia, que estava treinando no leito de pedra, acordou e ficou chocada. Ela olhou surpresa para Linley, que estava pairando no ar. Essa aura única emanava dele e, num instante, Delia percebeu o que estava acontecendo. Linley está prestes a se tornar uma deidade? Embora Delia nunca tivesse visto ninguém se tornar uma deidade, ela podia sentir a presença daquela enorme e ilimitada lei natural. Naturalmente, ela poderia adivinhar o que estava acontecendo. Neste momento, Linley não precisou fazer nada. Uma energia única varreu diretamente a mente de Linley, cercando a alma de Linley. Neste momento, todos os segredos da alma de Linley foram revelados. Naturalmente, as verdades profundas da velocidade que Linley treinou também foram completamente expostas diante desta energia única. Estalar. No ar acima da cabeça de Linley, uma aura de energia que continha as leis começou a se formar, enquanto, ao mesmo tempo, a essência elementar do vento também começou a se unir rapidamente ali. Grandes quantidades de essência elementar natural começaram a ser carregadas na dimensão do bolso do espaço caótico externo, concentrando-se naquele ponto. O que é isso? Linley ficou um pouco confuso, mas daqui a pouco, a essência elementar natural se dispersou, e uma pedra preciosa negra que emanava luz verde clara pairava agora diretamente acima da cabeça de Linley. Foi uma centelha de semideus estilo vento. Naquele instante em que esta centelha divina foi formada, ela automaticamente se conectou à alma de Linley. Porque esta centelha divina foi formada a partir da aura espiritual de Linley, ela foi completamente combinada com Linley. Ao fundir a centelha divina de outra pessoa, mesmo que a fusão fosse completa, ela não poderia se igualar à própria centelha divina, que foi naturalmente formada de acordo com a própria alma pelas leis naturais. Faísca divina. Erguendo a cabeça, ele olhou para aquela centelha divina pairando acima de sua cabeça e brilhando com uma luz verde clara. O coração de Linley estava cheio de excitação. Quando ele era jovem sob a tutela de seu pai, o objetivo de Linley era apenas recuperar sua herança ancestral. Ele nunca imaginou que se tornaria uma deidade.
uma deidade, como deus da guerra ou sumo sacerdote. Além disso, ele se tornou uma deidade confiando em seu próprio poder, e não através da fusão com uma centelha divina. Finalmente, eu me tornei uma deidade. Linley tinha uma sugestão de sorriso no rosto. Neste momento, a alma de Linley estava naturalmente preenchida com algum conhecimento. As leis naturais estão atualmente esperando que eu escolha manter a centelha divina fora do meu corpo ou levá-la para dentro do meu corpo. Se ele não tivesse sido informado antecipadamente por Jilin sobre essa escolha, Linley não saberia qual era a diferença entre essas duas escolhas. Talvez ele tivesse achado difícil decidir, mas agora, sem hesitar nem um pouco, Linley controlou a centelha divina para pairar ao lado dele. Ah! Linley de repente soltou um grito incontrolável de agonia. Uma dor enorme e dilacerante encheu Linley, fazendo com que todos os seus músculos sofressem espasmos e distorcessem. Nas profundezas da mente de Linley, aquela alma em forma de espada dentro daquele mar de consciência foi subitamente cercada pelas leis naturais. Com um crunch, ele se partiu em 2 pedaços. Sua alma foi quebrada ao meio. Esse tipo de dor era inúmeras vezes pior que a mera dor física. Neste momento, Linley perdeu todo o pensamento racional. Ele só tinha a capacidade de soltar uivos agonizantes. Linley, a vizinha Delia, vendo Linley assim, não pôde deixar de ficar preocupada. Mas Delia também sabia que neste momento crítico em que ele se tornou uma deidade, não importa o que acontecesse, ela, Delia, não poderia interferir. Delia estava tão nervosa que todo o seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Ela apertou os braços sobre o peito e rezou mentalmente: Linley, você definitivamente ficará bem. Delia e Linley estavam casados há muitos anos, mas ela nunca tinha visto Linley em tal agonia. Devagar, os uivos agonizantes de Linley ficaram mais suaves. Dentro do mar de consciência de Linley, aquelas 2 metades despedaçadas da primeira alma em forma de espada já haviam se formado em novas formas de espada. Falando especificamente, a alma em forma de espada de Linley agora se transformou em 2 almas em forma de espada, cada uma com um tamanho menor. Um deles permaneceu dentro do mar de consciência de Linley, enquanto o outro voou diretamente para fora do corpo de Linley. O que é isso? Delia olhou para a alma em forma de espada em estado de choque. Delia, é claro, nunca tinha visto a alma de Linley e por isso não tinha ideia de como era. A alma em forma de espada, brilhando com as cores do arco-íris, voou diretamente em direção à centelha divina e então facilmente se fundiu diretamente nela. A centelha divina e a alma tornaram-se uma só, sinal de que a fusão foi um sucesso. Essa era a alma de Linley? Delia só agora entendeu. Ela vinha treinando há mais de 10 anos, mas sua alma ainda não tinha se fundido completamente com sua centelha divina. Mas a alma de Linley foi capaz de se fundir instantaneamente com a centelha divina, porque esta centelha divina foi formada com base na alma de Linley, para começar. Uau! Só agora Linley recuperou suas faculdades normais. Neste momento, ele se sentiu muito mais fraco do que antes. A divisão de sua alma causou um tremendo dano a ela. Talvez até mesmo sua capacidade de visualizar mentalmente e formular hipóteses sobre as leis elementais tenha se tornado apenas uma fração do que era anteriormente. No entanto, para poder continuar a treinar nas verdades profundas da Terra, Linley teve que fazer esta escolha. Que estranho! Quer fosse seu corpo original ou aquela centelha divina, ambos continham a alma de Linley. De repente, estrondo! O espaço próximo começou a tremer, e a alma dentro da centelha divina milagrosamente pôde sentir um lugar único. Este era um lugar localizado no coração do universo infinito, um plano infinito e sem limites que só se podia sentir ao atingir o nível de deidade. O mar elemental. Estrondo. Esta era uma área nebulosa e indistinta. Não havia luz alguma nos céus, mas a luz verde clara que emanava do próprio mar elemental mal tornava este plano visível. As águas ilimitadas do mar elemental agitavam-se, subindo e desabando em ondas. Este foi o mar elemental do vento. O mar elemental, sua superfície era essência elementar líquida, enquanto abaixo dele, havia poder divino ilimitado. Quanto mais fundo se entrava no mar elemental, mais puro era o poder divino. Atualmente Linley mal conseguia romper a superfície da essência elementar líquida e sentir até uma profundidade de 10 metros abaixo da essência elementar líquida. Do poder divino logo abaixo da essência elementar líquida ao poder divino 10 metros abaixo da essência líquida. Apesar da distância ser de apenas 10 metros, a pureza do poder divino foi duplicada. O que Linley não sabia era que se ele tivesse se tornado uma deidade ao se fundir com uma centelha divina, ele só seria capaz de sentir a profundidade de 1 metro abaixo da superfície da essência elementar líquida. Estrondo. 10 metros abaixo da superfície da essência elemental líquida. De repente, uma boa quantidade de poder divino desapareceu através de um corredor único formado pelas leis naturais, descendo para a chamada dimensão de bolso de Linley, e então fundiu-se diretamente com a forma de espada. Centelha divina da essência elementar do vento, formando rapidamente um corpo divino. Crackle, visivelmente da cabeça para baixo, um corpo no que era absolutamente idêntico ao corpo original de Linley foi formado. Com apenas um pensamento, Linley imediatamente fez com que o poder divino dentro do corpo do clone se transformasse em um conjunto de vestes verdes claras.
Neste momento, aquela energia única que representava as leis naturais desapareceu, e a dimensão de bolso voltou mais uma vez à sua calma normal. Acabou. Lily revelou um sorriso no rosto e, ao mesmo tempo, controlou o corpo do clone para se fundir com seu corpo original. O clone divino fundiu-se diretamente no corpo de Lily, fundindo-se com ele. Foi extremamente bizarro. Lily, isso. Delia já havia ficado bastante surpresa ao ver dois Lilys antes, mas agora, vendo os dois se fundirem em um só corpo, ela ficou ainda mais chocada. Lily olhou para Delia e riu. Delia, espere um momento. Vou explicar para você em um momento. Eu ainda não descobri tudo sozinho. Tendo acabado de se tornar uma deidade, havia muitas coisas que Lily tinha que entender, mas Lily não tinha imaginado que quando ele pediu a Delia para esperar um momento, ele realmente teve que pedir a ela para esperar muito tempo. Ok. Delia assentiu obedientemente. Lily imediatamente sentou-se na postura meditativa, inspecionando cuidadosamente as mudanças em seu corpo. Dentro de sua mente, acima daquele mar de consciência, não havia apenas uma pequena alma em forma de espada pairando sobre o mar. Abaixo daquela alma em forma de espada, dentro do mar da consciência, havia também uma figura humana flutuando ali, sentada em posição meditativa. Foi o clone divino que estava vestido com um manto verde claro. Este espaço da alma é realmente um lugar estranho. Lily suspirou com elogios repetidamente. Na verdade, o clone divino e o original realmente não havia muita diferença entre o clone e o original. Afinal, ambos continham uma alma e eram igualmente importantes. Aquele mar elemental, através do clone divino, Lily mais uma vez sentiu aquele plano sem limites que estava no coração do cosmos. O ilimitado mar elementar surgiu e Lily pôde sentir uma profundidade de 10 metros abaixo da superfície da essência elementar líquida. Ele tentou adquirir um pouco daquele poder divino do estilo vento. Lily descobriu, para sua surpresa, que sua velocidade de aquisição era simplesmente muito lenta. Um fio de poder divino, através de um canal especial, entrou no corpo de Lily. Embora Lily tenha conseguido retirar parte do poder divino, a velocidade com que ele retirou não poderia ser comparada a quando as leis naturais controlavam o processo. Anteriormente, ele foi capaz de absorver poder divino suficiente para formar instantaneamente um corpo divino. Parece que no futuro precisarei ter cuidado. Uma vez destruído o corpo divino, reformá-lo exigirá uma grande quantidade de poder divino. Lily suspirou. Ele podia sentir claramente como o mar elemental continha quantidades ilimitadas de poder divino, mas só conseguia absorvê-lo em pequenas quantidades de cada vez. Dylan estava certo. Uma vez que a alma se funde com a centelha divina, torna-se impossível treinar outras leis elementais. A alma do clone divino tentou sentir os pulsos da essência elementar da Terra, mas os pulsos da Terra eram simplesmente muito indistintos e embaçados. Lily não conseguia sentir isso claramente. Comparado até quando Lily era apenas uma criança, a afinidade do clone divino com a essência elementar da Terra era milhares de vezes mais fraca e embaçada. Felizmente, não coloquei a centelha divina dentro do meu corpo. Caso contrário, eu nunca mais seria capaz de treinar nas leis da Terra. Lily sentiu um gosto residual de medo. Embora o clone divino não pudesse sentir as leis da Terra, ele podia sentir as leis do vento centenas de vezes mais claramente do que antes. Apenas senti-los claramente era uma questão. Obter insight sobre eles era uma questão totalmente separada. No caminho do treinamento nas leis elementais, quanto mais se viajasse, mais difícil se tornaria o caminho. Primeiro, deixe-me fortalecer meu corpo original. Lily podia sentir claramente o quão poderoso era o corpo divino de seu clone divino. Comparativamente falando, seu corpo original era bastante fraco. Lily começou a controlar aquela sugestão de poder divino que ele havia retirado do mar elemental e começou a infundi-lo em todo o seu corpo original. O poder divino foi de fato extraordinariamente eficaz. O corpo de Lily começou lentamente a se transformar. Seus músculos, seus meridianos, seus órgãos internos, todos começaram a se transformar e a ficar mais poderosos. No entanto, essa transformação durou pouco tempo antes de ser concluída. Embora tenha durado apenas um tempo, este corpo agora também está em um nível superior. Lily suspirou para si mesmo. Porque ele próprio já era um guerreiro sangue de dragão, seu poder físico já era muito grande. Mesmo depois de ser ainda mais refinado pelo poder divino, seu corpo original só foi capaz de aumentar um pouco de poder, em cerca de um nível. Alternar entre o corpo original e o clone divino é bastante simples. Com apenas um pensamento, Lily mudou. Instantaneamente, Delia percebeu que o Lily na frente dela, que usava um manto azul celeste, se transformou em um Lily que usava um manto verde claro. Lily trocou de roupa? Delia não sabia se ria ou chorava. Mas ela podia adivinhar que, na verdade, o que Lily acabará de fazer era mudar para outro corpo. Na verdade, ele se transformou em seu clone divino. Neste momento, era o clone divino de Lily que estava no mundo. Nas profundezas da mente do clone, dentro daquele mar de consciência, havia uma centelha divina da cor do arco-íris pairando bem acima, embora a cor verde clara fosse dominante. Abaixo da centelha divina, sentado em postura meditativa na superfície daquele mar de consciência estava Lily, vestido de azul celeste. Os dois corpos podem ser trocados à vontade. É realmente incrível. Lily suspirou sem parar.
Não só isso. Até mesmo seu anel interespacial, espada flexível violeta de sangue, anel espiral do dragão e outros itens ligados ao sangue poderiam ser utilizados por seu clone divino. Afinal, a alma em seu corpo original e em seu clone divino eram a mesma. Naturalmente, os artefatos divinos poderiam ser utilizados tanto pelo corpo original quanto pelo clone divino. Usar o poder divino do estilo do vento para executar verdades profundas da velocidade é muito mais poderoso. Lily suspirou em seu coração. Seu corpo moveu-se de repente e na dimensão do bolso, dezenas de Linleys apareceram de repente, depois se transformaram em um, confiando apenas na velocidade pura. Talvez até mesmo o deus da guerra e os outros não estivessem no nível de Linley agora. Afinal, Linley se tornou uma deidade através das verdades profundas da velocidade. Cada especialidade tinha seus próprios benefícios especiais. A maior especialidade de Linley era naturalmente a velocidade. Agora que sou uma deidade, é hora de dar uma olhada no anel violeta de sangue e no anel espiral do dragão, e ver quais segredos os dois guardam dentro deles. Linley primeiro retirou violeta de sangue com o movimento da mão. Livro 12, A Descida dos Deuses, capítulo 24, Sangue Violeta, Dragão Espiral. O poder divino do estilo vento em seu corpo penetrou na violeta de sangue. Do nada, a borda da violeta de sangue ficou coberta por uma fina borda espacial, enquanto, ao mesmo tempo, aquela leve aura sangrenta começou a circular em cima da violeta de sangue enquanto soltava uma canção de espada zumbindo sem parar. Linley, pare, rápido pare! Delia gritou apressadamente. Linley imediatamente parou de usar seu poder divino, virando-se para olhar confuso para Delia. Delia, o que é isso? O rosto de Delia estava pálido. Ela olhou para a violeta de sangue com terror, dizendo com espanto, essa espada, agora há pouco, é. O que aconteceu? Rápido me diga. Linley perguntou. O rosto de Delia lentamente voltou à sua cor normal, mas ela ainda estava cheia do gosto residual do medo. Só então, quando Violeta de Sangue soltou aquela canção de espada por algum motivo, senti minha alma começar a estremecer e a energia em meu corpo começou a correr solta. Era como se meu corpo estivesse perdendo um pouco o controle de si mesmo. E, os olhos de Linley estavam cheios de surpresa e deleite. Para Linley, aquela canção de espada soava muito comum. Ele não imaginava que outros seriam afetados dessa forma. Linley, você pode fazer com que a Violeta de Sangue não imita aquela canção de espada sussurrante? Eu não aguento. Delia disse se desculpando. Mas Linley sabia que a culpa era dele. Ele disse apressadamente, Delia, não se preocupe, não vou deixar a Violeta de Sangue fazer barulho de novo. Linley ainda estava bastante surpreso e encantado com o que acabará de acontecer. Na verdade, só de olhar para a borda espacial que apareceu na superfície da Violeta de Sangue, ele já estava encantado. Ele não utilizou nenhuma lei, apenas o poder divino, mas a Violeta de Sangue já havia se tornado incrivelmente afiada. Artefatos divinos realmente requerem poder divino para alcançar um nível de poder verdadeiramente alto. No passado, eu dependia apenas da força material da Violeta de Sangue para lutar. Em seguida, Linley usou sua energia espiritual para entrar na Violeta de Sangue, sentindo mais uma vez aquela aura sinistra incrivelmente poderosa dentro dela. Quando sua energia espiritual interagiu com aquela aura sinistra, Linley foi capaz de sentir claramente a cena contida naquela aura sinistra. O mar sem limites de sangue. Todos os tipos de cadáveres de todos os tipos de raças. Esqueletos flutuando no meio do mar sangrento, cadáveres enormes com dezenas de metros de altura, cadáveres esqueléticos brancos que emitiam uma luz verde, criaturas com escamas, criaturas com chifres, criaturas de 4 braços, incontáveis cadáveres flutuando naquele mar sangrento. Vagamente, Linley começou a sentir uma imagem mental. Esta imagem mental tinha uma espada longa de cor violeta diabólica que tinha sangue fresco fluindo dela. Ele também tinha um homem diabólico com longos cabelos violetas, um longo manto violeta, sobrancelhas em forma de espada e um olhar levemente sanguinário. Isso não era nada mais do que sua energia espiritual sentia, mas Linley ainda sentia uma pressão tremenda, tão forte que mal conseguia respirar. Essa espada é violeta de sangue. Linley estava absolutamente certo. E aquele homem de cabelo violeta, ele é o mestre anterior do Blood Violet? Uma cena após a outra do homem diabólico empunhando a violeta de sangue e se envolvendo em atos de matança passou por sua mente tão rápido quanto um raio. Cada cena, no entanto, era muito indistinta e embaçada. Ocasionalmente ficava um pouco mais claro, mas depois a cena desaparecia completamente. Engraçado. Engraçado. Empunhando a violeta de sangue na mão, Linley começou a rir. Ele esperava descobrir dentro da violeta de sangue os segredos para utilizar a violeta de sangue. Não importa quão poderoso seja um artefato divino, ele ainda é apenas uma arma. Não é uma coisa viva. Como poderia me dizer como seus ataques especiais deveriam ser utilizados? Ainda tenho que confiar em mim mesmo para encontrá-los. Linley entendeu que talvez o proprietário anterior do Blood Violet soubesse como utilizar o Blood Violet, mas ele não conseguiu encontrar o proprietário anterior. Talvez o proprietário anterior já tivesse morrido. Afinal, se ele não tivesse morrido, como seu artefato divino ligado ao sangue acabaria sendo usado para selar aquele portal dimensional? No entanto, pelo menos eu sei 2 coisas agora.
Depois de preenchê-lo com poder divino, a violeta de sangue se tornará incomparavelmente afiada. Quando combinado com meu ataque verdades profundas da velocidade decapitador dimensional, o poder se tornará muito maior. Linley se sentiu muito confiante. Além disso, aquele zumbido da espada realmente tem o poder de abalar a alma de alguém e afetar os outros dessa maneira. Quando ele lutava, ele podia deixar a espada emitir ruído constantemente. O inimigo seria impactado, mas ele não. Isso criaria uma enorme vantagem. No entanto, ainda preciso analisar lentamente como criar efetivamente a canção do zumbido da espada. Linley armazenou violeta de sangue em seu anel interespacial mais uma vez e então concentrou sua atenção no item que ele mais valorizava, o anel do dragão espiral. Ele havia descoberto o anel Coiling Dragon dentro de sua casa ancestral. O proprietário anterior do anel Coiling Dragon era o vovô do Erren. Por causa do anel do dragão espiral, ele conheceu o vovô do Erren e foi capaz de trilhar o caminho para se tornar um especialista. Linley estava se sentindo extremamente animado, mas ao ver o anel do dragão espiral, ele se acalmou. Ele parecia ver aquele vovô do Erren gentil e de cabelos brancos dentro dele. Em sua época, o vovô do Erren sonhava em se tornar uma deidade, mas depois de ser forçado a entrar no anel do dragão espiral, ele perdeu essa oportunidade. Assim, ele cultivou e treinou Linley, esperando que Linley fosse capaz de alcançar os picos mais altos. Vovô do Erren, hoje finalmente alcancei o nível de deidade. Linley suspirou suavemente em seu coração. Se vovô do Erren, você ainda estivesse vivo, isso seria maravilhoso. Linley suspirou em seu coração. Depois de respirar fundo, Linley preencheu o anel do dragão espiral com seu poder divino do estilo vento, mas o que Linley descobriu foi inútil? Preencher o anel do dragão espiral com poder divino é inútil? Linley estava um pouco confuso. Sempre que um artefato divino fosse preenchido com poder divino, deveria ter pelo menos alguma resposta. Mas o anel Coiling Dragon não teve resposta alguma. Será que este é um artefato divino bastante especial? Linley retraiu seu poder divino e então encheu o dragão espiral com sua energia espiritual. Ao se tornar uma deidade, as leis naturais cercaram a alma de Linley. Assim, apesar de se dividir ao meio depois de ter interagido com as leis naturais, a alma de Linley já havia se transformado em um nível básico. Todas as pessoas que se tornaram deidades por conta própria teriam esse tipo de transformação. A transformação espiritual de Linley também fez com que seu grande reservatório de energia espiritual baseado em sua alma mudasse junto com ela. Depois que esta energia espiritual pura entrou no anel do dragão espiral, uma luz azul fraca brilhou através do anel do dragão espiral enquanto, ao mesmo tempo, Linley podia sentir que dentro do anel do dragão espiral havia uma energia extremamente estranha. O que é isso? Linley ficou extraordinariamente surpreso. De repente, uma aura extremamente poderosa tocou a energia espiritual de Linley. Essa aura era tão poderosa que Linley começou a tremer do fundo do seu coração. Foi simplesmente muito poderoso. A aura contida no anel do dragão espiral era muito mais poderosa do que a aura que a violeta de sangue continha. Jovem sortudo. Uma voz profunda e retumbante ecoou na mente de Linley. Este era um anel que eu gostava muito quando era vivo. É um artefato soberano que protege a alma. Só que está danificado agora. Não foi capaz de me proteger com sucesso e naturalmente foi danificado. Para repará-lo, a única coisa que você pode fazer é curá-lo lentamente através de sua energia espiritual. Quanto tempo isso levará, nem eu posso prever. Na verdade, eu quero muito saber quem vai herdar esse meu anel. Infelizmente não terei oportunidade. Eu nunca terei a chance. Aquela voz profunda e estrondosa desapareceu lentamente. Linley ficou completamente atordoado. Um artefato soberano que protege a alma? Um danificado? Um artefato soberano? O corpo de Linley tremia ligeiramente. Ele só tinha ouvido falar de artefatos divinos. Ninguém nunca lhe dissera que existia um artefato soberano. Acima do nível santo, havia semideuses, deuses superiores e soberanos. Assim, as armas foram divididas em artefatos divinos e artefatos soberanos. Um artefato soberano que protege a alma? Linley descobriu que o anel Coiling Dragon continha uma energia especial dentro dele. Já que é um artefato que protege a alma, então, Linley imediatamente controlou essa energia única, fazendo-a entrar em sua alma. Imediatamente. Uma enorme e translúcida membrana de energia, em forma de incontáveis escamas, formou-se de repente em torno de seu mar de consciência, incluindo sua centelha divina e seu corpo original. Esta membrana translúcida continha dentro dela uma aura de energia espiritual. A membrana escamosa deveria ter sido formada a partir de poder do tipo energia espiritual. Apenas. No centro desta membrana translúcida havia um buraco, como se tivesse sido cortado. Danificado. Está realmente danificado. Linley suspirou para si mesmo. A coisa mais importante para uma deidade era sua alma. Um artefato divino que protegia a alma era naturalmente precioso. Quanto a um artefato soberano que protege a alma, isso era algo que ninguém poderia esperar ganhar. Infelizmente, este foi danificado. Por exemplo, aquele ataque do Soul Silk encapsulou toda a alma. Uma vez que uma grande quantidade de Soul Silk se reunisse ali, definitivamente seria capaz de inundar sua consciência através daquela lacuna.
Embora as outras áreas desta membrana translúcida fossem duráveis, com tal lacuna nela, o valor dela cairia drasticamente. Usar energia espiritual para repará-lo? Linley riu amargamente. Ele podia adivinhar que a voz profunda e retumbante era provavelmente a de um soberano que havia falecido. Quanto a este artefato soberano que protege a alma, ele foi quebrado e danificado. Essa voz talvez nada mais fosse do que alguma informação que o falecido soberano havia deixado para trás. Mas é claro, talvez não fosse um soberano. Não era necessariamente apenas um soberano que poderia possuir um artefato soberano. Mesmo aquele especialista não tinha ideia de quanto tempo levaria para consertá-lo. Definitivamente deve levar muito tempo. Linley testou fundir sua energia espiritual naquela membrana semelhante a uma escama. Instantaneamente, uma grande quantidade de sua energia espiritual entrou na membrana, passando até mesmo pela lacuna. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de energia espiritual começou a tentar consertar a lacuna. Este remendo formado pela energia espiritual de Linley foi capaz de preencher a lacuna. A força defensiva do remendo que minha energia espiritual fez é definitivamente muito baixa. No entanto, Linley descobriu que, à medida que ele usava constantemente sua energia espiritual para nutrir essa membrana translúcida, a força do remendo que ele tinha sobre a lacuna também aumentava lentamente, ganhando força. Só que a velocidade do aumento foi simplesmente muito lenta. Alcançar o mesmo nível de poder defensivo que o resto daquela membrana escamosa provavelmente levará milhares de anos, na melhor das hipóteses. Linley balançou a cabeça, suspirando. Ainda assim, neste momento, tudo o que preciso fazer é concentrar a minha energia espiritual na defesa dessa pequena lacuna, e posso ignorar o resto. Isso realmente permite que a defesa da minha alma aumente dramaticamente. Em termos de poder, este artefato soberano protetor da alma danificado era na verdade inferior a um artefato divino comum que protegia a alma. Quando a energia espiritual de Linley entrou mais uma vez no anel do dragão espiral, ele descobriu, depois que a energia da membrana translúcida desapareceu, ainda havia outras duas ondas de auras de energia contidas no anel do dragão espiral. Uma das auras de energia vinha de uma gota de sangue dourada, enquanto a outra onda de energia vinha de 3 gotas de água azul. Líquido dourado? Por alguma razão, quando Linley sentiu aquele líquido dourado, Linley sentiu seu corpo original começar a tremer. Sem hesitar, Linley imediatamente se transformou mais uma vez em seu corpo original, armazenando seu clone divino de volta em seu reino da alma. Na verdade, a sensação agora era muito mais clara. O sangue dentro de seu corpo estava começando a ferver. O estranho foi, neste momento, aquela gota dourada de sangue voou de dentro do anel espiral do dragão, depois se fundiu diretamente com o corpo original de Linley. Linley ficou chocado. Linley? A vizinha Delia estava observando Linley o tempo todo. Quando ela viu a gota dourada de sangue voar para o corpo de Linley, ela ficou profundamente surpresa. Mas então, Delia ficou frenética porque Linley começou a soltar rugidos baixos de agonia. Delia, estou bem. Linley se acalmou. Vendo o olhar feroz no rosto de Linley e como seus músculos estavam com espasmos, Delia se recusou a acreditar que Linley estava bem. Comparado com a última vez, porém, quando sua alma foi cortada ao meio, desta vez Linley pelo menos manteve a consciência. Ai! Linley não pôde evitar levantar a cabeça e soltar um rugido furioso. Bang! O manto azul celeste que cobria o corpo de Linley quebrou em incontáveis pequenos pedaços e, instantaneamente, uma enorme quantidade de escamas dracônicas escuras e brilhantes irrompeu do corpo de Linley, e até mesmo sua cauda dracônica emergiu. Linley estava atualmente passando por uma transformação incontrolável de Dragon Blood Warrior. Linley! Delia olhou para Linley, seus olhos cheios de preocupação. As profundas escamas dracônicas azuis de Linley estavam se transformando lentamente. As profundas escamas azuis estavam mudando, primeiro tornando-se azuis, assim como os guerreiros puros sangue de dragão. E então, as escamas dracônicas de Linley começaram a emitir uma leve aura dourada. As escamas dracônicas de ouro azul cobriam todo o corpo de Linley. Os chifres na testa de Linley e ao longo de sua coluna também estavam começando a se transformar. Linley estava cheio de dor, emitindo sons profundos e rosnados. A dor dessa transformação foi muito maior do que quando Linley originalmente bebeu o sangue do dragão espinhoso blindado e se transformou. Só que a resistência de Linley era agora muito maior do que antes, e por isso ele não desmaiou como quando era jovem. Embora estivesse com muita dor, o coração de Linley estava cheio de alegria selvagem. O que diabos era aquela gota dourada de sangue? Meu corpo se tornou tão poderoso. Sua forma Dragon Blood Warrior ainda estava se transformando lentamente, mas Linley já podia sentir que seu corpo continha um poder ilimitado. Cada escama brilhava com aquela luz azul dourada, e aquele chifre em sua testa era indescritivelmente afiado. Isso era muito mais poderoso do que seu corpo divino. Livro 12, A Descida dos Deuses, capítulo 25, Imperdível. A sensação que sua atual transformação Dragon Blood Warrior deu a Linley foi poder, força sem limites. Uau! O balanço de sua cauda dracônica criou um som uivante no ar, e as bordas daquelas escamas dracônicas de ouro azulado que refletiam aquela luz fria e dourada pareciam ser tão afiadas quanto facas.
Se uma dessas escamas dracônicas fosse removida de seu corpo, elas provavelmente seriam capazes de cortar facilmente minérios muito preciosos. A gota dourada de sangue que entrou no corpo de Linley transformou cada parte dele. Ele fez o melhor que pôde para suportar a dor, emitindo suavemente grunhidos agonizantes. Muito tempo depois, a transformação finalmente acabou. Uau! Linley soltou um longo suspiro e, ao mesmo tempo, deu uma olhada em sua nova e transformada aparência. Azul era a cor primária, coberta por uma camada de luz dourada. O Linley transformado naturalmente emitia uma aura antiga, como se fosse uma fera antiga e divina. Linley. A vizinha Delia estava nervosa o tempo todo. Agora, vendo que Linley não estava mais tremendo de agonia, ela se sentiu um pouco mais à vontade. Delia. Olhando para Delia, Linley revelou uma sugestão de sorriso no rosto. Ao mesmo tempo, Linley imediatamente dissolveu a transformação Dragon Blood Warrior. Só que esta transformação de Dragon Blood Warrior foi simplesmente explosiva demais. Todas as roupas de seu corpo estavam completamente quebradas. Ele não tinha uma única peça de roupa nele. Felizmente, no momento, apenas ele e Delia estavam aqui. Vista-se rapidamente. Delia riu enquanto repreendia. Linley imediatamente retirou algumas roupas íntimas e roupas externas de seu anel interespacial. Como um guerreiro sangue de dragão, ele sempre teve muitos conjuntos de roupas preparados em seu anel interespacial. Vestindo-se, Linley sentou-se ao lado de Delia. Apoiando-se um no outro, eles começaram a conversar. Linley, como é ter alcançado o nível de deidade? Delia estava muito curiosa. Afinal, ela ainda não havia se fundido verdadeiramente com a centelha divina, tornando-se uma deidade? Linley ficou ligeiramente surpreso. Embora ele tenha se tornado uma deidade, Linley não sentiu que ele próprio tivesse mudado muito. Agora que Delia perguntou a ele, no entanto, Linley deu uma boa olhada em seu corpo e sentiu que seu entorno realmente havia mudado ligeiramente. Fica mais claro com meu clone divino. Linley trocou para seu outro corpo. Na verdade, com seu clone divino presente, Linley podia sentir claramente o controle que agora podia exercer sobre a área circundante. Este foi um certo tipo de autoridade que aquela centelha divina do semideus transmitiu a Linley. Linley tinha a sensação de que as centelhas divinas eram na verdade uma espécie de certificado representando certos poderes, bem como uma certa compreensão das leis. Quanto mais poderosa a centelha divina, mais autoridade seria concedida. Você trocou de corpo de novo? Delia riu. Se em batalha, um de seus corpos fosse destruído, você poderia usar o outro corpo para continuar lutando, certo? Sim, eu posso fazer isso. Somente o clone divino é mais eficaz ao utilizar as verdades profundas da velocidade. Linley suspirou. Linley agora sentiu outra mudança. Incontáveis fluxos finos e sedosos de ouro penetraram diretamente em seu mundo da alma. Embora cada um deles fosse minúsculo quando combinados, ainda somavam uma quantidade surpreendente. Quem são esses? Linley ficou intrigado. Linley nunca tinha visto esse tipo de energia estranha antes. Mas quando ele interagiu com aqueles incontáveis fios dourados, dentro da mente de Linley, ele pôde sentir uma pessoa piedosa após a outra. Cada fio dourado representava uma pessoa. A energia da fé. Linley entendeu instantaneamente. Linley imediatamente prestou muita atenção a esses fios dourados. Esses fios de ouro entraram diretamente no mundo da alma de Linley. Somente como este mundo da alma era vasto e ilimitado, o grande número de fios de ouro só poderia ser considerado uma única gota d'água dentro daquele grande mar. Linley não conseguia sentir nenhuma mudança causada por aqueles fios dourados entrando em sua consciência. Além de ser capaz de sentir esses adoradores piedosos. Ouvi dizer que a energia da fé é extremamente benéfica para o treinamento, mas por que não consigo senti-la? Linley ficou um pouco confuso, mas logo depois, Linley riu. Acabei de atingir o nível de deidade e comecei a coletar energia de fé. Contudo, a energia da fé é ininterrupta e constante. Por exemplo, o deus da guerra acumulou milhares de anos de energia de fé. Quanto aos soberanos, eles têm seguidores em todos os incontáveis planos. Quem sabe quanta energia de fé eles acumularam? Muito provavelmente somente depois que a energia da fé se acumular até uma certa quantidade é que se sentirá seu efeito. Embora ele não entendesse para que era usada a energia da fé, Linley tinha certeza de que a energia da fé definitivamente era benéfica para si mesmo. Afinal, até mesmo pessoas como soberanos precisavam de energia de fé. Linley, com o que você está sonhando? Delia interrompeu os pensamentos de Linley. Linley voltou a si. Depois que Linley explicou cuidadosamente o que acabará de sentir, Delia ficou chocada. Energia de fé? Então, quando a sua energia espiritual sente a energia da fé, ela aparece como fios dourados. A fé é algo insubstancial e sem forma. Por que é que a fé humana pode criar este tipo de energia única? Eu também não tenho certeza. Linley riu. Delia, em 2 dias, estou planejando sair. Certo. Você já atingiu o nível de deidade. Não há necessidade de você continuar trabalhando tanto. Delia assentiu. Não. A razão pela qual estou saindo é porque estou me preparando para iniciar uma batalha de matar ou morrer com uma deidade. Linley olhou para Delia solenemente. Embora ele não tivesse contado a Delia anteriormente, neste momento, Linley não queria mais esconder isso dela.
Afinal, isso era simplesmente importante demais. O próprio Linley não estava totalmente confiante em sua capacidade de derrotar outra deidade. Afinal, o adversário também era uma deidade. O que? Delia ficou instantaneamente tão chocada que seus olhos se arregalaram. Linley, você vai lutar contra uma deidade? Quem? O deus da guerra? O sumo sacerdote? Delia instantaneamente ficou preocupada e assustada. Linley acabará de se tornar uma deidade. Era muito perigoso. Não, eles não. Linley, diante do olhar de Delia, sentiu uma pitada de culpa em seu coração. Afinal, nesta batalha contra a divindade, seria maravilhoso se ele vencesse, mas se ele perdesse, não teria sido terrivelmente injusto com Delia? Então quem é? Por que você tem que se envolver em uma batalha até a morte? Delia disse apressadamente. Será que está em uma batalha inevitável? Linley soltou um longo suspiro. Tudo bem então. Vou te contar a verdade, Delia. Linley imediatamente descreveu a situação de Yale por completo para ela. Ele começou com o desejo fora do personagem de Yale de ter direitos exclusivos para comprar os cativos de batalha do Império, até o ponto em que Yale passou a usar veneno para tentar matar Linley, bem como a hipótese de Zasler. Se ele não matasse aquela divindade, Yale permaneceria para sempre uma marionete. Além disso, neste período, aquela deidade estava gravemente ferida e também ocupada. Em mais alguns anos, aquela divindade teria recuperado suas forças e ele não seria capaz de encontrar outra boa oportunidade. Mais importante, ele podia perder tempo, mas Yale não. Quem sabia quando aquela divindade enviaria mais uma vez Yale para ser sacrificado? Se Yale realmente morresse, Linley provavelmente se culparia pelo resto da vida. Linley. Depois de ouvir tudo, Delia quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Ela não queria que Linley se arriscasse, mas entendia muito bem a personalidade de Linley. Linley poderia, pelo bem dela, jogar tudo fora, inclusive sua própria vida. Mas pelo bem de Varton, Yale, Reynolds e outros, Linley poderia fazer o mesmo. Delia, não se preocupe. Ainda tenho alguns motivos para estar confiante. Linley disse. Que razão? Delia perguntou apressadamente. Ela esperava que Linley pudesse explicar isso para ela e lhe dar uma resposta que a deixasse à vontade. A força de batalha de uma pessoa é baseada em sua habilidade pessoal e também em suas armas. Delia, esta minha espada violeta de sangue deve ser um tipo extremamente poderoso de artefato divino. Linley explicou. Além disso, Delia, você precisa lembrar que tenho 2 corpos, meu corpo original e o clone. Linley esfregou Delia nos ombros e disse seriamente, Delia, posso garantir a você que se um dos meus corpos for destruído, escolherei recuar imediatamente. Delia tinha uma pitada de amargura no rosto. Ela entendeu o que Linley quis dizer. Na verdade, a perda de qualquer um dos corpos de Linley seria um grande golpe para ele. Se seu corpo original fosse destruído e sua alma dispersada então, Linley nunca mais seria capaz de treinar em nenhuma outra lei. Ele só teria aquele clone divino do estilo vento. Mas se o clone divino fosse destruído e sua alma dispersada, então ele estaria perdido para sempre e no futuro, ele nunca mais seria capaz de treinar nas leis do vento. Mesmo que conseguisse obter insights, ele não receberia o reconhecimento do universo novamente e não receberia outra centelha divina. Pelo olhar de Linley, Delia percebeu que ele já havia tomado sua decisão. Tudo bem então. Delia respirou fundo, olhando para Linley. Mas Linley, você tem que me prometer que se lembrará do que me disse hoje. Se um de seus corpos for destruído, você deverá desistir imediatamente. Você não pode se deixar morrer. Você tem muitos outros amigos e familiares além de Yale. Linley e Delia se entreolharam. Eu prometo. Castelo Sangue de Dragão. O salão principal. Neste momento, havia muitas pessoas reunidas aqui. Linley se tornar uma deidade foi uma fonte de grande excitação para todos, mas a grande maioria deles não sabia que quando a noite chegasse, Linley iria secretamente para a filial do conglomerado Dawson e procuraria e se envolveria em um ataque mortal. Batalhar com aquela deidade. Mas é claro que algumas pessoas sabiam. 2 pessoas. Um deles era Varton. O outro era Zasler. Quando a noite caiu, os 3 estavam pairando no ar acima do castelo Sangue de Dragão. Grande irmão, você absolutamente precisa ter cuidado. Varton era totalmente contra Linley lutar contra aquela deidade, mas ele conhecia o temperamento de Linley. Tudo o que ele podia fazer era tentar garantir que Linley fosse cauteloso. Grande irmão, não se esqueça que há muitas pessoas aqui no Castelo Sangue de Dragão que estão esperando por você. Linley assentiu levemente. Zasler também disse seriamente, Lord Linley, esta deidade treina nos caminhos da morte e será altamente habilidoso em ataques baseados na alma. Você deve ser cuidadoso. Sua fraqueza deveria estar no combate corpo a corpo. Se você conseguir enfrentá-lo em combate corpo a corpo, suas chances de vitória serão muito altas. Tanto Zasler quanto Varton estavam realmente muito preocupados. Não se preocupe. Nada vai acontecer comigo. Linley estava cheio de confiança em si mesmo. Depois de sorrir para os 2, Linley imediatamente começou a voar na direção sudoeste. Em um instante, ele desapareceu no horizonte, sua velocidade tão rápida que surpreenderia qualquer um. Julgando apenas pela velocidade dele, o irmão mais velho deve ficar bem. Varton agora se sentia um pouco mais confiante.
Liley, que treinou nas verdades profundas da velocidade, era mais proficiente em velocidade. Dentro daquela sala subterrânea escura e sombria, o magro e esquelético grande feiticeiro, com todo o corpo coberto por aquela túnica preta, estava sentado no chão em postura meditativa. À sua frente, aquele globo de cristal emitia constantemente aquela luz verde sombria, iluminando o rosto frio e sinistro do grande feiticeiro. Mas neste exato momento, Creaa Acre, a porta do quarto se abriu. Outra figura, também totalmente coberta por um manto preto, apareceu de repente na sala secreta, como se fosse teletransportado. Você terminou de refiná-lo? A voz rouca saiu da boca da pessoa. Então, é Lord Beaumont. Ponto. Da boca do grande feiticeiro veio uma risada rouca e ensurdecedora, o tipo de risada que definitivamente assustaria um bebê a ponto de chorar. O misterioso recém-chegado soltou um suspiro frio. Já se passaram 6 anos desde que chegamos aqui vindos da prisão planar de Gebados. Você já controla os 3 principais sindicatos comerciais do continente Yulan. Os escravos que você matou já somam mais de 10 milhões, e seus servos também mataram muitas pessoas. Eu acho que você deveria estar quase pronto para terminar de refinar com sucesso a pérola dourada da alma. HMPH. Lord Beaumont, você acha que refinar almas é uma tarefa tão simples? O grande feiticeiro disse com alguma raiva. Mesmo alguns deuses completos são incapazes de refinar almas. As almas são extremamente frágeis e delicadas. Para purificar sua essência é necessário ser extremamente cuidadoso e não ser nem um pouco confiante demais. O misterioso recém-chegado olhou para o grande feiticeiro. Depois de um momento de silêncio, você deveria saber como é meu temperamento. Eu tenho protegido você todos esses anos. Caso contrário, dado o quão gravemente ferido você está, provavelmente teria sido morto por Muba há muito tempo. Vou te dar mais 3 anos. Se naquele momento você ainda não terminou de refinar uma pérola dourada da alma, então não me culpe. 3 anos. Isso está certo. O grande feiticeiro não estava nem um pouco preocupado. Ele disse calmamente, nos próximos 3 anos, espero que você, Lord Beaumont, continue a me ajudar a manter aquele Muba sob controle. Assim que minha alma estiver totalmente curada, não precisarei mais temê-lo. O misterioso recém-chegado olhou para o grande feiticeiro e então seu corpo desapareceu da sala secreta de treinamento. O grande feiticeiro observou Beaumont desaparecer, rindo friamente em seu coração. Pérola da alma dourada? Um sujeito humilde e desprezível como ele também quer ganhar uma pérola da alma dourada? Se eu não estivesse gravemente ferido, teria medo de você. Você sabe, na verdade, eu já refinei um com sucesso. Mas infelizmente não vou dar a você. Livro 12, A Descida dos Deuses. Capítulo 26, O Anel Espiral do Dragão. A noite estava fria como água. Um vento suave passou e com ele o corpo de Liley viajou dezenas de quilômetros. Embora a base do Vale do Conglomerado Dawson estivesse a milhares de quilômetros de distância do Castelo Sangue de Dragão, até o atual Linley, esse tipo de distância não era nada. O vento parou e o corpo de Linley se reformou e tornou-se distinto. Olhando para a cadeia de montanhas, especialmente para aquele desfiladeiro notável, ele viu que no centro do desfiladeiro estava aquele importante ramo do conglomerado Dawson. Apenas confiando em seu sentido do vento, Liley foi capaz de discernir que havia uma enorme quantidade de pessoas dentro do desfiladeiro. Esses são os escravos que foram enviados para cá? Liley riu friamente. A essa altura, ele já sabia que a razão pela qual o conglomerado Dawson estava comprando tantos escravos era por causa daquela divindade, que estava refinando as almas. Embora o Anel do Dragão Espiral seja apenas um artefato soberano danificado que protege a alma, pelo menos tudo o que preciso fazer agora é proteger esse buraco. Depois de um dia de cultivo, o remendo que ele usou para cobrir aquela lacuna na membrana translúcida e escamosa já havia se tornado bastante firme. Ele olhou para baixo e com uma rajada de vento, todo o corpo de Linley se fundiu com o vento e avançou para baixo. Dentro do vale, em uma câmara de punição misteriosa e sinistra. O chão desta câmara de punição estava preto de sangue seco. Um homem careca com o peito descoberto estava aqui com uma faca de açougueiro nas mãos. Atrás dele, havia uma bola de cristal pendurada na parede. Esta bola de cristal estava cheia de uma névoa densa. Um escravo vendado e amarrado foi empurrado para dentro da sala por um guarda. Golpear. O careca cravou impiedosamente a faca de açougueiro no coração do escravo. Ah! Um grito rouco soou por um momento e depois desapareceu. Rápido, preciso e implacável. Ele matou o escravo em um instante. O escravo, depois de soltar aquele grito e morrer, foi imediatamente arrastado pelo guarda. A densa neblina na bola de cristal retumbou por um instante. Ainda outra alma estava presa lá dentro. Próximo. O careca lambeu o sangue na lâmina do açougueiro, ficando bastante excitado. O careca adorava esse trabalho. Desde que foi contratado para realizar esse trabalho, há 6 anos, ele se apaixonou pela sensação de matar outras pessoas. Nos últimos 6 anos, nem ele próprio tinha mais certeza de quantas pessoas havia matado. Pelo menos 1 milhão. Foi isso que o careca adivinhou. Nos últimos 6 anos de matança, todos os dias, ele matou várias centenas de pessoas. Às vezes até 1000. Ao longo de 6 anos, o número de pessoas que ele matou foi superior a 1 milhão. Dentro do vale, havia algumas pessoas em sua linha de trabalho.
Embora o careca não tivesse certeza dos números exatos, ele próprio sabia que havia pelo menos outros 6 açougueiros. A névoa nesta bola de cristal já deve estar densa o suficiente. O careca se virou e olhou para ele. Ele já era bastante experiente. Depois de ter matado tantas pessoas todos os dias, ele sabia exatamente o quão denso o nevoeiro teria ficado. Mas quando ele se virou, ele de repente descobriu. A bola de cristal tornou-se incomparavelmente clara, sem qualquer indício de neblina por dentro. Ah! O careca ficou tão assustado que sua testa e costas ficaram instantaneamente cobertas de suor. O que está acontecendo? Por que não há nada? Impossível. Impossível. Ninguém está perto daqui. O careca, apesar de normalmente ser destemido, estava agora tão assustado que tremia. Todas as almas na bola de cristal desapareceram. Não apenas na câmara de punição do careca. Todas as almas em todas as câmaras de punição também desapareceram repentinamente. Liley desceu ao vale e estava parado perto de uma grande árvore. Isso! O que é isso? Liley ficou chocado. Através do anel espiral do dragão, ele podia sentir claramente que dentro do raio de 1 quilômetro, havia 20 lugares com uma grande quantidade de almas agrupadas. Certo, ele sentiu isso através do anel do dragão espiral. Por que há tantas almas aqui? Liley franziu a testa. Ele entendeu. Estes definitivamente foram o resultado das maquinações daquela deidade. Matança constante e coleta constante de almas. HMPH. Ele matou tantas pessoas em um único dia. Depois de vários anos, quantos morreram? Liley ficou chocado só de pensar nos números envolvidos. Esta deidade. A que ele recorreu para coletar tantas almas? Liley realmente não tinha ideia. O grande feiticeiro não apenas enviou aqueles 9 guardiões vestidos de prata para coletar almas. Ele também controlava todos os 3 principais sindicatos comerciais do continente Yulan, que trabalhavam juntos para entregar constantemente escravos a ele, massacrando-os e ceifando suas almas. Afinal, havia muitos escravos no continente Yulan. Com a união de forças dos 3 principais sindicatos comerciais, não seria muito difícil para eles reunir dezenas de milhões de escravos ao longo de 6 anos. Ei! Liley de repente sentiu como se o anel espiral do dragão tivesse um poder estranho que prendia as almas naquelas mais de 20 bolas de cristal. Ele tinha a sensação de que, com apenas um pensamento, ele poderia capturar todas aquelas almas e puxá-las para o anel do dragão espiral. Liley fez um teste. Num instante, todas as muitas almas que estavam na bola de cristal desapareceram, reaparecendo dentro do anel do dragão espiral. Tantas almas? São mais de 10 mil. O número combinado de almas nessas 20 bolas de cristal era de fato superior a 10 mil. Mas essas almas foram todas devoradas diretamente pelo anel do dragão espiral. O que mais surpreendeu Liley foi, depois de devorar as almas, o anel espiral do dragão começou a refiná-las naturalmente. As inúmeras almas estavam sendo transformadas em uma grande quantidade de névoa dourada de energia. Esta névoa dourada de energia, assim que interagiu com a energia espiritual de Liley, imediatamente começou a ser absorvida naturalmente pela alma de Liley. Rumble, uma grande quantidade de energia dourada fluiu diretamente através da energia espiritual de Liley para o mundo da alma de Liley. Zassler disse que uma vez alcançado um certo nível de compreensão em relação às almas, pode-se refinar as almas e então absorvê-las para fortalecer a própria alma. Vendo isso, Liley começou a entender. Portanto, este anel do dragão espiral pode atrair almas e também refiná-las naturalmente. Quando aquelas névoas douradas de energia se aproximaram da alma em forma de espada, a alma em forma de espada absorveu essas névoas douradas como se estivesse bebendo água. De fato, Liley podia sentir uma sensação extremamente confortável. Sua alma estava crescendo lentamente. Logo, aquelas 10 mil almas refinadas na forma de uma névoa dourada foram completamente absorvidas pela alma em forma de espada de Liley. Mas a alma em forma de espada só cresceu um pouco maior. Mas mesmo uma quantidade tão pequena de almas já fazia Liley se sentir muito mais confortável. Este anel do dragão espiral, Liley ficou totalmente surpreso. Refinar almas foi um processo extremamente complicado. Apenas alguns semideuses eram capazes de fazer isso, e mesmo a maioria dos deuses plenos também não eram capazes disso. Exigia que uma pessoa tivesse uma compreensão completa da natureza das almas. Até mesmo o grande feiticeiro teve que ser extremamente cuidadoso ao refiná-los. Essa habilidade torna o anel mais adequado à sua reputação de artefato soberano, embora danificado. Liley tinha uma sugestão de sorriso no rosto. Ele deu uma olhada mais de perto no anel. Ele sentiu que este anel do dragão espiral só era capaz de absorver aquelas almas que não estavam protegidas por seus corpos. Se uma pessoa estivesse viva, sua alma seria muito difícil de capturar. Mas o poder de ligação que as bolas de cristal mantinham sobre as almas era claramente inferior ao poder de captura do anel do dragão espiral. A capacidade de apreensão era superior ao poder de ligação e, portanto, as almas nas bolas de cristal foram apreendidas. O raio é de apenas 1 quilômetro ou mais. Fora de 1 quilômetro, eu não seria capaz de sentir nada. Liley descobriu que somente quando voou para o vale e alcançou uma distância de 1 quilômetro de distância ele foi capaz de sentir aquelas almas coletadas. Respirando fundo, ele se acalmou. É hora de espalhar minha energia espiritual para encontrar essa deidade.
Eu tenho que matá-lo no menor tempo possível. Com o movimento da mão, Linley recuperou Violeta de sangue. Linley sabia muito bem que uma vez que sua energia espiritual descobrisse seu oponente também perceberia que ele estava aqui. Ele teve que atacar no menor tempo possível, não dando tempo ao adversário para se preparar. Hora de começar. O olhar de Linley ficou afiado. Dentro daquela sala sombria e secreta, o grande feiticeiro, envolto em seu manto preto, olhava atentamente para 8 bolas de cristal que havia recuperado de seu anel interespacial. Incluindo a que estava à sua frente, havia 9 bolas de cristal no total. Todas essas 9 bolas de cristal continham energia nebulosa dentro delas junto com aquele líquido dourado. O grande feiticeiro estendeu as 2 mãos vazias e as 9 bolas de cristal instantaneamente começaram a flutuar na frente do grande feiticeiro. Estalar, estalar. O líquido dourado em 8 das bolas de cristal voou imediatamente, fluindo em direção à bola de cristal central mais importante. O líquido dourado emitia aquela áurea nevoada, fazendo com que toda a sala se enchesse de uma grande quantidade de névoa. A névoa era a essência de muitas almas. Se uma pessoa comum estivesse aqui, se apenas respirasse fundo, provavelmente inspiraria acidentalmente 2 ou 3 essências da alma. As 8 correntes de líquido dourado voaram pelo ar. Enquanto caminhavam para a 9ª bola de cristal, eles provavelmente liberaram mais de 100 essências da alma como névoa nebulosa. Mas o grande feiticeiro não se importou em perder essa pequena quantidade de essência da alma, porque era o líquido dourado que importava. Finalmente, todo o líquido dourado coalesceu dentro da 9ª bola de cristal. Haha! O grande feiticeiro soltou uma risada rouca e desagradável. 3 dias. Em apenas mais 3 dias, esses 20 milhões de essências de alma se formarão em mais uma pérola dourada da alma. O grande feiticeiro ficou extremamente encantado. Como ele poderia ter encontrado um ambiente tão maravilhoso na prisão planar de Gebados? Na prisão planar de Gebados, seu nível de poder só poderia ser considerado médio. 2 pérolas douradas da alma representavam 40 milhões de almas. Nos últimos 6 anos, através dos 3 principais sindicatos comerciais e dos 9 guardiões vestidos de prata, o grande feiticeiro fez de tudo para reunir almas. Na verdade, foram ainda os 3 principais sindicatos que mais contribuíram. Os 3 sindicatos estavam profundamente enraizados no continente Yulan e tinham pessoas secretamente situadas em cada cidade. Depois de 6 anos, incluindo todos os escravos que compraram de traficantes de escravos, não foi uma tarefa impossível para eles reunir 40 milhões de almas. Refinar é difícil e absorvê-los também é lento. Muito provavelmente levará vários meses até que eu consiga terminar de absorver esta pérola dourada da alma. O grande feiticeiro soltou um suspiro, mas suas palavras continham um significado oculto. Uma única pérola da alma dourada não só permitiria que ele curasse sua alma completamente, mas também permitiria que sua alma se tornasse várias vezes mais poderosa. Se ele tivesse que confiar apenas no treinamento, quem sabe quantas dezenas de milhares de anos seriam necessários para conseguir isso? Alguém está aqui. Os brilhantes olhos verdes do grande feiticeiro de repente olharam para cima. Ele podia sentir claramente uma onda de energia espiritual passando por ele de repente. Uma deidade. Não é Muba. Pela energia espiritual, o grande feiticeiro foi imediatamente capaz de dizer que não era alguém com quem ele estava familiarizado. Qual divindade é essa? O grande feiticeiro, enquanto ponderava, sacou uma foice preta com a mão direita enquanto agarrava o cristal com 20 milhões de almas, preparando-se para armazená-lo em seu anel interespacial. No entanto, o rosto do grande feiticeiro mudou instantaneamente, seus olhos cheios de choque. Anteriormente, dentro do cristal, havia 20 milhões de essências da alma na forma de um líquido dourado, mas num piscar de olhos, o cristal de repente ficou vazio. Toda a bola de cristal estava agora tão clara e pura. Onde estão as essências da alma? Impossível, impossível. O grande feiticeiro achou que isso era simplesmente muito bizarro. Embora ele já tivesse terminado de refinar uma pérola dourada da alma, as essências da alma que desapareceram repentinamente vieram de mais de 20 milhões de almas que ele passou incontáveis tempo reunindo e refinando por vários anos. Como é que num piscar de olhos todos desapareceram? Antes que ele pudesse descobrir, ele ouviu um zumbido de espada. O zumbido da canção da espada era bastante agradável de ouvir. Ao ouvir isso, o grande feiticeiro se sentiu muito confortável, mas quase instantaneamente, o grande feiticeiro, tão hábil em analisar almas, entendeu instantaneamente que ataque poderoso do tipo alma. O grande feiticeiro não prestou mais atenção ao súbito desaparecimento daqueles 20 milhões de almas. Ele teve que enfrentar o adversário. Com o zumbido da canção da espada, uma luz violeta diabólica desceu de repente. Onde quer que a luz violeta passasse, o próprio espaço era rasgado. A luz violeta carregava consigo uma aura aterrorizante, fazendo com que o grande feiticeiro se sentisse atordoado. Sem hesitar, ele imediatamente optou por recuar. Quem é esse? Poderia ser o deus da guerra do Império O'Brien? Embora isso fosse o que ele estava adivinhando, enquanto recuava, o grande feiticeiro começou a emanar uma onda de névoa cinzenta que se derramava em direção a Linley. Livro 12, A Descida dos Deuses, capítulo 27, Batalha até a Morte. Na sala subterrânea escura e sombria, aquela névoa cinzenta e nebulosa encheu instantaneamente toda a sala.
Se Linley escolhesse se esquivar, a única opção que ele teria seria recuar, caso em que o grande feiticeiro aproveitaria a oportunidade para fugir para longe. Quando as deidades lutaram, tudo aconteceu em um instante. HMPH. Os olhos de Linley eram ferozes e determinados. Ignorando a névoa cinzenta, ele avançou direto para o grande feiticeiro. Desde quando tenho inimizade com essa pessoa? O grande feiticeiro, vendo que Linley não estava se esquivando e ainda avançando direto para ele, ficou tão assustado que, ignorando todo o resto, voou direto para cima. Bang! O teto de pedra acima dele se partiu como tofu, e um túnel foi facilmente escavado. A névoa cinzenta ignorou completamente o poder divino protetor do estilo vento que cobria Linley, bem como suas escamas dracônicas, entrando diretamente em seu corpo e fluindo em direção à sua mente. Linley riu friamente para si mesmo. Como pensei, um ataque de alma. Linley já havia feito preparativos para este duelo contra o grande feiticeiro. Crackle, crackle, a névoa cinzenta tentou atacar a alma de Linley, mas infelizmente, assim que tocaram aquela membrana translúcida e escamosa, eles se dissiparam instantaneamente. Apenas a névoa cinzenta que atingiu a lacuna que Linley usou sua própria energia espiritual para consertar, foi capaz de durar um pouco mais. Mas a quantidade de névoa cinzenta na brecha era simplesmente muito pequena, enquanto Linley concentrou uma grande quantidade de sua energia espiritual para bloquear essa parte. Esse velho bastardo é realmente rápido. Linley aumentou sua velocidade ao limite, perseguindo a pessoa através do túnel recém-formado. Na verdade, ao atingir o nível de deidade, não havia mais muita distinção entre um mago e um guerreiro. O objetivo final de um mago e de um guerreiro era tornar-se uma deidade. Depois de se tornarem uma deidade, ambas as classes treinariam nas leis elementais. Somente porque alguém era um guerreiro ou um mago no passado, quando a batalha começou, alguém poderia ser mais habilidoso em combate corpo a corpo ou combate distante. Mas em termos de velocidade, um grande mago santo de estilo leve como Desi, ao se tornar uma deidade, provavelmente seria mais rápido do que a maioria dos guerreiros que se tornaram deidades. O grande feiticeiro foi extremamente rápido, provavelmente acima da média entre os semideuses. Mas a velocidade de Linley foi simplesmente surpreendente. A única área em que Linley ousou reivindicar superioridade sobre outras deidades foi na velocidade, e da sala subterrânea do desfiladeiro até a superfície, havia uma distância de apenas 1000 metros. Um pouco de distância como essa não era nada. Linley rapidamente alcançou o grande feiticeiro. O zumbido da canção da espada era tão claro e distinto. O grande feiticeiro forçou-se a manter a calma, não permitindo que sua alma fosse afetada. Esta deidade é capaz de um ataque de alma baseado em som. Quando eu irritei alguém assim? O grande feiticeiro perguntou-se consigo mesmo com raiva. Enfrentando este ataque mortal de espada, o grande feiticeiro acenou com sua foice preta também. Clang! A velocidade de ataque do grande feiticeiro também era inconcebivelmente rápida e foi capaz de bloquear o ataque de Linley. Depois de atingir o nível de deidade, o poder de um decapitador dimensional, alimentado pelo poder divino, era simplesmente grande demais. Enormes rasgos no espaço apareceram nas proximidades, e a força terrível do golpe atingiu aquela foice negra. No entanto, o grande feiticeiro claramente tinha muito mais truques e muito mais experiência que Linley. Bang! Contando com o impulso gerado pela colisão, o grande feiticeiro rapidamente fugiu pelos céus, com uma enorme explosão seguindo. Os edifícios no chão do desfiladeiro foram destruídos pelos golpes de colisão, enquanto o próprio grande feiticeiro avançava alto para o céu. No entanto, o ainda mais rápido Linley o alcançou em um piscar de olhos, bloqueando o grande feiticeiro no ar. Deve ser entendido que este desfiladeiro foi uma base importante para o conglomerado Dawson, que foi responsável por todos os tipos de missões do conglomerado Dawson aqui no Império Baruch. Havia mais de 10.000 pessoas estacionadas aqui a longo prazo. A batalha de Linley e do grande feiticeiro fez com que o solo de todo o vale tremesse, e até mesmo esses edifícios começaram a desmoronar. Instantaneamente, lâmpadas começaram a ser acesas por todo o vale. Rugidos furiosos puderam ser ouvidos sucessivamente, enquanto os gerentes da base do conglomerado Dawson aqui começavam a restaurar a ordem em seu povo. O que está acontecendo? Yale latiu furiosamente enquanto caminhava para um lugar vazio. Neste momento, a maioria das pessoas no vale estava saindo de suas residências, chegando aos terrenos vazios. Só então o terremoto, bem como a explosão repentina daquele edifício, assustaram muitas pessoas. Eles agora não ousavam mais ficar em suas próprias casas. Senhor Presidente, naquele momento, aquele prédio ali explodiu sem motivo algum. Uma pessoa foi morta ao ter a cabeça esmagada por pedras voadoras, enquanto outras 3 ficaram feridas. Alguém reportou instantaneamente a Yale. Há pessoas acima de nós. De repente, gritos excitados puderam ser ouvidos. E eles estão flutuando no ar. Santos! Muitas pessoas gritaram em choque. Todas as pessoas aqui levantaram a cabeça para olhar para o ar acima do cânion. Embora fosse noite, muitas pessoas já haviam acendido lâmpadas, e a luz dessas lâmpadas, assim como o luar nebuloso, permitiram-lhes distinguir aquelas 2 figuras borradas no ar. Ao ver aquelas 2 figuras no ar, o rosto de Yale mudou. O grande feiticeiro? E, guerreiro sangue de dragão?
Por causa de sua conexão espiritual, Yael podia sentir claramente que o grande feiticeiro estava acima dele. Mas sobre quem era o guerreiro sangue de dragão, Yael não tinha certeza, porque as escamas dracônicas do guerreiro sangue de dragão acima brilhavam com uma leve luz azul dourada. Esse é um guerreiro sangue de dragão. Alguém gritou surpreso. Todos abaixo olharam para cima com entusiasmo. Linley olhou para o grande feiticeiro à sua frente. Ele ficou secretamente chocado. Eu não esperava que esse sujeito fosse tão incrível, mesmo em combate corpo a corpo. Ele havia lançado 3 ataques de espada agora há pouco, todos os quais o grande feiticeiro conseguiu bloquear com aquela foice preta. Se ele fosse fraco em combate corpo a corpo, o grande feiticeiro teria morrido há muito tempo na prisão planar de Gebados. Para sobreviver em um lugar como aquele, não se poderia ter nenhuma fraqueza óbvia e gritante. Se alguém tivesse uma fraqueza muito grande, definitivamente chegaria um momento em que alguém aproveitaria essa fraqueza e mataria você. Quem é você? Parece que nós dois não deveríamos ter nenhuma inimizade um contra o outro? O grande feiticeiro ficou no ar, olhando para Linley enquanto falava. Você talvez esteja enganado sobre alguma coisa? O grande feiticeiro não queria começar uma luta inútil, especialmente agora quando estava gravemente ferido. Olhando para o guerreiro sangue de dragão transformado à sua frente, o primeiro pensamento do grande feiticeiro foi em Linley. Mas no instante seguinte ele descartou essa ideia. Não é Linley. Linley é apenas um santo. Além disso, Yael me disse que depois que Linley se tornou um santo guerreiro sangue de dragão, suas escamas dracônicas são de um azul profundo, e não está coloração. A pessoa na minha frente é claramente uma deidade. Será que ele é um dos mais velhos do clã Dragonblood Warrior? O grande feiticeiro murmurou em seu coração. Depois de retornar ao continente Yulan, ele aprendeu algumas coisas e sabia que há 5.000 anos, 4 clãs de guerreiros supremos haviam aparecido. Será que os anciões do clã Dragonblood Warrior descobriram que eu enviei Yael para matar Linley? O grande feiticeiro não pôde deixar de adivinhar. Sem inimizade? Uma voz fria e calma saiu da boca de Linley. Se não tivéssemos inimizade, porque ouviria? No meio de suas palavras, Linley se transformou em uma rajada de vento, atacando o grande feiticeiro. A foice preta do grande feiticeiro mais uma vez se transformou em um borrão para bloquear. HMPH. O grande feiticeiro agora também estava cheio de desejo de matar. Como o oponente não estava disposto a desistir, mesmo que corresse o risco de ser ferido novamente, ele ainda mataria a pessoa à sua frente. A foice preta tremeu e a luz verde nos olhos do grande feiticeiro brilhou dramaticamente mais forte. Um som baixo e sinistro irrompeu da boca do grande feiticeiro e instantaneamente, uma enorme foice preta apareceu do nada atacando Linley. Quanto a Linley, ele inclinou seu corpo, movendo-se para evitá-lo enquanto golpeava com a espada violeta de sangue em suas mãos em um golpe penetrante em direção ao grande feiticeiro. Trilhões de borrões de espada apareceram. Verdades profundas do vento, vento ondulante. No seu nível atual, ao executar a técnica vento ondulante, cada espada foi capaz de criar rasgos no espaço. Os trilhões de espadas envolveram instantaneamente todo o corpo do grande feiticeiro. Embora o grande feiticeiro empunhasse sua foice muito rapidamente, não importava o quão rápido ele fosse, ele não conseguia bloquear esses trilhões de sombras de espadas. O coração do grande feiticeiro estava cheio de fúria. Sua foice subiu instantaneamente, transformando-se em um borrão para bloquear as sombras da espada que apontavam para sua cabeça. Com suas habilidades de manejo de espada, isso foi o melhor que ele pôde fazer. Ele simplesmente não foi capaz de bloquear todas as sombras da espada. As muitas sombras violetas da espada cortaram o resto do corpo do grande feiticeiro em carne picada, que foi devorada pelas pequenas lágrimas no espaço. A cabeça do grande feiticeiro imediatamente voou para longe, e até mesmo aquela foice preta voou ao lado dela. Estou gravemente ferido, mas você está prestes a morrer. O grande feiticeiro sabia exatamente o quão poderoso foi seu último ataque. De modo geral, as almas da maioria dos semideuses, ao encontrarem aquele enorme ataque de foice de energia espiritual que ele acabará de usar, seriam divididas ao meio. A enorme foice negra que foi formada pelo grande feiticeiro a partir de nada além de energia espiritual cortou diretamente o crânio de Linley, cortando sua mente. Clang! A foice negra, ao bater contra aquela membrana escamosa, quebrou instantaneamente, mais da metade de sua energia foi imediatamente dispersada. Uma pequena quantidade de energia restante foi transformada em energia negra, mas apenas uma boa quantidade dessa energia negra descontrolada e desfocada atingiu aquele buraco. O remendo que a energia espiritual de Linley formou durou pouco tempo antes de ser rompido, mas até então, apenas uma pequena quantidade de energia negra restava também. Linley rapidamente usou sua energia espiritual restante para quebrar tudo. Que ataque de alma aterrorizante! Linley ficou surpreso. Foi muito difícil controlar o poder espiritual. De modo geral, um arquimago rank 9 só era capaz de expandir e contrair seu poder espiritual. Quanto aos santos, eles geralmente só conseguiam movimentar um pouco sua energia espiritual. Foi muito difícil transformar energia espiritual em um ataque. Quanto a esta deidade à sua frente, ele foi capaz de usá-la para formar uma foice negra que era essencialmente sólida. Isso realmente foi surpreendente. Ele faz jus à sua reputação de ser um especialista capaz de refinar almas.
ele realmente é formidável na área das almas. Linley ficou surpreso. Se ele não tivesse a proteção daquela membrana semi-translúcida danificada que absorveu a grande maioria do ataque, Linley provavelmente teria sido gravemente ferido pelo menos por esse simples ataque. Estalar, estalar. O corpo do grande feiticeiro curou-se rapidamente e, ao mesmo tempo, ele pegou e usou o anel interespacial que havia caído. O corpo de uma deidade geralmente armazenava uma grande quantidade de poder divino. O grande feiticeiro naturalmente não cometeria o erro de não fazê-lo. Seu corpo rapidamente se recuperou completamente ao seu estado normal. Esse sujeito já deveria estar morto. O grande feiticeiro olhou para Linley com atenção. Ele descobriu que Linley estava olhando para ele com uma leve sugestão de curva ascendente em seus lábios. Ele estava sorrindo? O que? O grande feiticeiro ficou surpreso. Mesmo na prisão planar de Gebados, ele contou com este ataque para dominar. Este ataque falhou apenas uma vez. Foi quando ele encontrou o semideus de pico, Muba. Depois disso, ele foi forçado a ferir gravemente sua própria alma para utilizar seu ataque final, que feriu Muba profundamente e o forçou a fugir. Quero ver quanto poder divino você pode gastar na recuperação. Linley zombou. Linley sabia muito bem que reunir mais poder divino era um processo muito lento. Ser capaz de reparar rapidamente o corpo era o resultado do uso do poder divino que já havia sido acumulado no corpo, mas a quantidade de poder divino armazenado era suficiente apenas para ser usado uma ou duas vezes. Afinal de contas, a quantidade de poder divino que o grande feiticeiro teve que usar agora, com quase todo o seu corpo destruído, foi uma quantidade surpreendente. A diabólica luz violeta brilhou novamente, e aquela agradável canção de espada soou mais uma vez. Trilhões de borrões de espadas desceram. O rosto do grande feiticeiro estava pálido. Depois de ter experimentado tantas batalhas com risco de vida na prisão planar de Gebados, ele foi capaz de determinar instantaneamente o resultado final desta batalha. Se isso continuasse, seu poder divino seria todo esgotado, e então ele não seria mais capaz de bloquear os ataques de Linley, e ele definitivamente morreria. Arg! Esta é a segunda vez. O grande feiticeiro sentiu-se totalmente ofendido. Não hesitando mais, o grande feiticeiro fez sua escolha, usar a mesma técnica que havia usado contra Muba. A última vez que usei essa técnica, minha alma ficou gravemente ferida. Espero que desta vez, depois de usar a técnica, minha alma não entre em colapso direto. O grande feiticeiro não tinha outras opções. Se ele não fizesse isso, ele definitivamente morreria. Os olhos do grande feiticeiro lançaram 2 raios de luz negra, que perfuraram diretamente sua foice preta, que começou a tremer. Instantaneamente 9 raios de foices negras ilusórias apareceram do nada no ar, movendo-se de acordo com um ritmo estranho. As 9 foices negras ilusórias realmente giraram e cortaram em direção a Linley, não lhe dando lugar para se esquivar. Silencioso e quase indetectável. Não é bom. Linley queria fugir, mas aquelas 9 foices negras ilusórias poderiam realmente se curvar, não lhe dando nenhum lugar para fugir. Linley foi incapaz de bloquear aquelas 9 foices negras ilusórias, que cortaram diretamente em sua mente. Bang! A maioria daquelas 9 foices negras ilusórias bateu contra aquela membrana translúcida e escamosa e se dispersou. Mas uma foice cortou diretamente contra a abertura, e o pedaço que Linley havia recriado com sua energia espiritual desmoronou instantaneamente, e a foice negra cortou diretamente em direção à alma de Linley. A energia espiritual inundou como ondas através da abertura, avançando em direção àquela alma em forma de espada. Clang! A foice negra cortou diretamente a alma em forma de espada. Rumble! A alma em forma de espada tremeu violentamente. Neste momento, das 3 gotas de água azul escondidas dentro do anel espiral do dragão que Linley estava usando, uma emitiu apenas uma pitada de energia e, instantaneamente, a luz azul protetora na superfície da alma em forma de espada de Linley aumentou dramaticamente, no acabar destruindo aquela foice negra. O próprio Linley, segurando a cabeça, caiu do céu com um grito miserável. Sua alma não foi destruída, mas o trauma da colisão massiva foi realmente muito grave. Observando Linley cair dos céus, o grande feiticeiro revelou uma sugestão de sorriso em seu rosto. Ele finalmente está morto. Mas assim que o corpo original de Linley caiu no ar, uau! O clone divino, o Linley vestido de verde claro, saiu voando do corpo original de Linley. Violeta de sangue voou para suas mãos, e agarrando Violeta de sangue com força, o clone divino avançou diretamente em direção ao grande feiticeiro, cuja alma já estava à beira do colapso. Incontáveis borrões de espadas brilharam e se iluminaram. O grande feiticeiro ergueu a foice negra em desespero. Não! O corpo do grande feiticeiro foi cortado em carne picada por trilhões de borrões de espada, e alguns golpes da Violeta de sangue atingiram violentamente sua centelha divina, fazendo com que a alma do grande bruxo, que havia sido fundida na centelha divina, se quebrasse. Quanto à centelha divina em si, ela caiu direto. O clone divino estendeu a mão e agarrou a centelha divina, depois se transformou em um borrão, voando diretamente para o corpo do original. Uma expressão de confusão passou pelos olhos de Yale, mas no instante seguinte seu olhar ficou claro novamente. Olhando para Linley, que já estava de volta à forma humana no chão, os olhos de Yale instantaneamente ficaram vermelhos e ele imediatamente avançou. Terceiro irmão.
Livro 12, A Descida dos Deuses. Capítulo 28, O Tesouro do Grande Feiticeiro. Quando o grande feiticeiro caiu dos céus, não foi apenas Yale quem recuperou o senso de identidade. Os presidentes dos outros dois principais sindicatos comerciais do continente de Yulan, o Snow Island Syndicate e o Jerry Group, também recuperaram o seu sentido de identidade. Todos sabiam as coisas desastrosas que vinham fazendo nos últimos 6 anos. O grande feiticeiro está morto. Haha, ele finalmente morreu. Dentro de uma área desolada, duas figuras vestidas de prata riam loucamente. Quantos anos se passaram? Finalmente fomos libertos do controle desse diabo. Os dois homens vestidos de prata arrancaram simultaneamente as vestes prateadas de seus corpos, que se quebraram em incontáveis pedaços de tecido. Sinto nojo só de olhar para essas vestes prateadas. Os dois homens trocaram de roupa. Eles estavam tão animados que seus corpos tremiam ligeiramente. Das duas figuras vestidas de prata, uma era humana, enquanto a outra era um homem-pantera. Finalmente livre! Finalmente livre! Seus olhos estavam cheios de lágrimas e de uma excitação inexprimível. Ao longo dos incontáveis anos, sob o controle do grande feiticeiro, eles fizeram inúmeras coisas, das quais agora se lembravam claramente. Se o grande feiticeiro permanecesse vivo, eles nunca teriam sido capazes de recuperar a liberdade. Quem matou o grande feiticeiro? Nós realmente deveríamos ir agradecê-lo. O Homem-Pantera ainda estava incontrolavelmente excitado. O que é Veigen? Você ainda quer agradecer a outra pessoa? O especialista humano disse zombeteiramente. O Homem-Pantera riu e balançou a cabeça. Claro que não. Já estou farto desses longos anos sendo controlado por outros. A pessoa que matou o grande feiticeiro não fez isso por nossa causa. Lagan Lagemen, quais são seus próximos planos? Esta é minha terra natal. O especialista humano olhou para a região selvagem, soltando um longo suspiro. O continente Yulan. Já se passaram 8.000 anos desde a última vez que estive aqui. 8.000 anos. Desde que encontrei o grande feiticeiro na prisão planar de Gebados e fui controlado por ele, meu poder não melhorou em nada. Pretendo fazer uma longa viagem pelo continente e depois encontrar um lugar para treinar cuidadosamente. Viggen, você quer ir para a Necrópole dos Deuses? O especialista humano olhou para o Homem-Pantera. A Necrópole dos Deuses? O continente Yulan. O Homem-Pantera riu de si mesmo, zombeteiramente. No passado, segui meu mestre até o continente Yulan e queria ir à Necrópole dos Deuses para encontrar tesouros. Só que eu não esperava que o demônio violeta de sangue também estivesse lá. Naquela época, muitos foram mortos, enquanto outros foram presos. Não me atrevo mais a ter muita esperança no continente Yulan. Já estou farto de estar sujeito às ordens dos outros, a vida de uma marionete estúpida. Quero encontrar um lugar para viver tranquilamente por um tempo. O Homem-Pantera disse com uma risada zombeteira. Dada a situação no atual continente de Yulan, é melhor para nós, primeiros santos, sermos um pouco discretos. O especialista humano também assentiu. E então, os dois especialistas se separaram, escondendo-se no continente Yulan. Aqueles que nunca foram controlados pelo Soulseeds achariam difícil imaginar como seria isso. Ao ser controlado por uma Soulseed, alguém seria leal ao seu mestre desde as partes mais profundas da alma. As ordens do mestre eram a prioridade número 1. Sob a ordem do mestre, eles matariam seus pais e seus familiares e amigos sem resistir. Eles não sentiram nada quando foram controlados. Mas uma vez que recuperassem a sua própria vontade, quando se lembrassem do que tinha acontecido durante aqueles longos anos, muitas vezes enlouqueciam. O que eu fiz? O coração de Yale estava cheio de agonia. Depois de ser controlado pelo grande feiticeiro, Yale começou a usar métodos cruéis e sanguinários para matar um grande número de escravos e coletar suas almas para o grande feiticeiro. Durante este processo, alguns membros de alto nível do conglomerado Dawson tentaram impedir Yale. Para aqueles que tentaram detê-lo, ele suprimiu aqueles que conseguiu suprimir e usou meios sanguinários para matar aqueles que não conseguiu. Alguns deles eram seus parentes do clã Dawson. Essas ações cruéis e sanguinárias, juntamente com o fato de que aqueles homens vestidos de prata ajudaram Yale, resultaram em Yale ganhando poder absoluto e inquestionável dentro do conglomerado Dawson. Este foi um poder que foi forjado através do uso de uma lâmina de açougueiro sangrenta. Todos voltem. Yale disse às pessoas ao redor. Senhor presidente, deveríamos arranjar algumas pessoas para cuidar deste lugar? Um velho de cabelos grisalhos próximo disse. Não há necessidade, tio Alberts, ponto. Yale disse sinceramente. Alberts ficou instantaneamente atordoado. 6 anos atrás, Yale tornou-se cruel e implacável, e as operações administrativas do conglomerado Dawson tornaram-se duras e rígidas. Desde então, Yale nunca mais o chamou de tio Alberts. Ao ouvir essas palavras, Albert sentiu-se um tanto perdido e começou a pensar nos assuntos do passado. Tio Alberts, nestes últimos 6 anos. Desculpe. Yale disse em voz baixa. Presidente jovem mestre Yale. Albert tentou suprimir a força e excitação em seu rosto. Yale estava de volta. A Yale de 6 anos atrás estava de volta. Suficiente. Todos, voltem e descansem um pouco. Albert disse às pessoas ao redor em voz alta. Sua voz agora era mais alta e mais confiante que ele já esteve nos últimos 6 anos.
As pessoas a quem devo são muitas. Yale sabia quantos erros cometeu nos últimos 6 anos. E terceiro irmão. Yale olhou para Linley, que estava ajoelhado no chão em agonia. Neste momento, Linley estava em péssimo estado. Sua alma sofreu uma forte concussão. Deve ser entendido que, de modo geral, quando uma alma sofresse um golpe suficientemente poderoso, ela entraria em colapso. Como uma deidade, a alma de Linley era naturalmente muito forte, mas ainda assim, ele atualmente se sentia miserável. Todo seu corpo parecia estar bastante tonto. Linley forçou seus olhos a abrirem. Ele olhou para Yale. Vendo a expressão de preocupação nos olhos de Yale, Linley instantaneamente sentiu alívio em seu coração. Ele arriscou sua vida e, no final, trouxe de volta o velho chefe Yale, terceiro irmão. Yale se ajoelhou na frente de Linley, apoiando-o. Terceiro irmão, você está bem? O coração de Yale estava cheio de uma culpa sem limites. Yale, estou bem. Espere um momento. Linley forçou essas palavras e depois sentou-se na posição meditativa. As essências líquidas de ouro da alma dentro do anel espiral do dragão estavam atualmente enviando uma onda após a outra de névoa dourada para o mundo da alma de Linley. Ao fazê-lo, a alma de Linley bebeu tudo como se fosse água. Anteriormente, quando os 20 milhões de essências de alma de ouro líquido que o grande feiticeiro havia refinado desapareceram, elas foram apreendidas por Linley usando o anel espiral do dragão. Para o grande feiticeiro, somente depois de refinar o líquido dourado para uma pérola dourada da alma, as essências da alma se tornariam relativamente mais fáceis de absorver. Mas Linley, como dono do anel Coiling Dragon, poderia facilmente absorver grandes quantidades de essências da alma. À medida que sua alma em forma de espada os absorvia constantemente, o brilho daquela alma em forma de espada crescia continuamente mais brilhante, à medida que também aumentava lentamente de tamanho. Que confortável! Linley tinha uma sensação confortável em seu coração. A dor causada pelo abalo de sua alma já havia desaparecido há muito tempo. Neste momento, esta sensação de crescimento de sua alma era muito confortável para Linley. Ele não precisava se concentrar em sua alma absorvendo essas essências da alma. Enquanto conversava com outras pessoas ou se concentrava em seu treinamento, ele poderia continuar a absorver essências da alma. Só agora Linley abriu os olhos. Terceiro irmão, como você se sente? Yale esteve ao lado de Linley o tempo todo. Seu coração estava cheio de preocupação. Estou bem. Mas, chefe Yale, você não vai me dar mais daquele terrível vinho envenenado para eu beber, certo? Linley disse com um sorriso malicioso. Ao ouvir as palavras de Linley, Yale sentiu alívio no coração. Terceiro irmão, obrigado. Os olhos de Yale estavam cheios de lágrimas. Em seu coração, Yale entendeu muito bem que sua tentativa de usar o veneno Soul Silk para matar Linley não foi, racionalmente falando, por sua própria vontade. Mas ele ainda se sentia culpado. Ouvindo Linley dizer essas palavras, ele teve a sensação de que seu irmão Linley não se importava nem um pouco com esse assunto. Agradecer-me por quê? Linley disse enquanto se levantava, e Yale também se levantava. Desculpe, eu fiz uma bagunça enorme na sua casa aqui. Linley olhou para aquele prédio explodido próximo e depois riu para Yale. Linley estava atualmente de excelente humor. Nesta viagem, Linley lutou contra aquela deidade até a morte e veio preparado para arriscar sua vida. Felizmente ele conseguiu. Linley, não se desculpe comigo. Eu não posso suportar isso. Yale disse solenemente. Yale sentia que devia muito a Linley. Você não pode ser culpado. Era uma deidade que estava controlando você. Linley suspirou de emoção. O grande feiticeiro era uma deidade? Yale ficou um tanto chocado. Embora tivesse sido controlado pelo grande feiticeiro, Yale só sabia que o grande feiticeiro era poderoso e não tinha como determinar se o grande feiticeiro era uma deidade ou não. Certo. Caso contrário, como poderia ter sido tão difícil para mim matá-lo? Linley sentiu que também teve muita sorte. Se não fosse por esta barreira protetora da alma danificada e se não fosse por... Linley abaixou a cabeça para olhar o anel do dragão espiral. No passado, Linley nunca havia controlado verdadeiramente o anel espiral do dragão e não tinha como saber o que ele continha. Mas agora, Linley sabia exatamente o que continha. Só então, durante aquele momento perigoso, ele sentiu claramente que uma daquelas 3 gotas azuis de água emitia um raio de energia que permitia que a camada protetora de luz azul ao redor de sua alma brilhasse, muito mais intensamente. Então, no passado, quando a camada azul de luz ao redor da minha alma de repente brilhou dramaticamente mais forte, foi por causa dessa misteriosa gota de água azul. Linley suspirou de emoção. Espere, isso não está certo. Linley percebeu algo. De acordo com os registros ancestrais do meu clã Baruch, aquela camada de luz azul que cobre a alma é algo possuído apenas pelos guerreiros sangue de dragão. Santos comuns não o possuiriam. Então, por que essa gota de água azul é capaz de fazer com que a camada de luz azul fique dramaticamente mais brilhante? Além disso, aquela gota de sangue dourado, por que fez com que minha forma Dragon Blood Warrior evoluísse? Linley olhou para o anel do dragão espiral e para as linhas dracônicas esculpidas nele. Será que o primeiro proprietário do anel Coiling Dragon teve algum tipo de relacionamento com os Dragon Blood Warriors? Linley foi forçado a chegar a esse tipo de hipótese. Afinal, havia coincidências demais.
Linley, no que você está pensando? Yale, vendo Linley fazer uma pausa repentina, não pôde deixar de perguntar. Nada. Linley não pensou mais nisso. Terceiro irmão, tenho que parabenizá-lo. Yale riu. Parabenizar-me por quê? Linley riu. Yale olhou para ele. Terceiro irmão, desta vez você matou um especialista em nível de deidade. Espero que você já tenha alcançado o nível de deidade. Terceiro irmão, o nível de deidade. Parece um nível tão distante e exaltado. Terceiro irmão, quando éramos jovens e brincávamos juntos, eu realmente nunca teria sido capaz de imaginar que meu amigo se tornaria uma deidade. Divindade. Passar de mortal para se tornar uma deidade foi uma mudança no nível de existência de alguém. Não importa qual raça, seja besta mágica, homem-fera, humano, forma de vida metálica, criatura vegetal ou qualquer outra raça única e bizarra. Ao atingir o nível de deidade, todos eles teriam corpos divinos e centelhas divinas. Todos eles tinham um endereço comum, divindade. Linley se tornou uma deidade. No continente Yulan, entre a sociedade humana, as figuras mais elevadas e exaltadas eram o deus da guerra e o sumo sacerdote. Mas agora havia outro Linley. Haha, Linley começou a rir também. No passado, quem poderia ter imaginado isso? Ah, quase esqueci algo importante. Linley de repente se virou e olhou para um pedaço preto de chão. Já era tarde da noite e nada podia ser visto claramente no chão. Terceiro irmão, o que você está procurando? Yale ficou um tanto confuso. Os tesouros que o grande feiticeiro deixou para trás. Linley só pegou a centelha divina agora há pouco, mas esqueceu de levar outros 2 itens importantes. O artefato divino do grande feiticeiro, bem como seu anel interespacial. Linley queria saber o que o grande feiticeiro mantinha dentro de seu anel interespacial. Espalhando sua energia espiritual, Linley descobriu instantaneamente a localização daquela foice negra, bem como do anel interespacial. Para utilizar o anel interespacial, primeiro era necessário ligá-lo com sangue. Linley não tinha pressa em abri-lo, então apenas guardou diretamente tanto a foice preta quanto o anel interespacial. Yale, contanto que você esteja bem, ficarei à vontade. Eu acho, durante os últimos 6 anos, você deve ter feito algumas coisas tolas. Claro que nada disso é culpa sua, mas seu pai e os demais integrantes do conglomerado não sabem disso, certo? Você precisa pensar bem sobre o que fazer. Não vou incomodar você. Para ser honesto, tenho que voltar ao Castelo Sangue de Dragão imediatamente. Delia, meu irmão mais novo, e os outros estão muito preocupados comigo. Eles estão preocupados que eu não consiga voltar desta viagem. A risada de Linley era tão livre e descomprometida agora. E Yale sentiu uma onda de gratidão em seu coração. Ele sabia que Linley era um santo não muito tempo atrás, então ele era apenas uma deidade em estágio inicial. Por causa dele, Yale, Linley atacou até aqui sem nem saber o quão poderoso era o inimigo. Isso era extremamente perigoso, mas Linley fez isso de qualquer maneira, embora ele, Yale, tivesse tentado usar veneno para matá-lo. Yale acreditava que nunca em sua vida ele esqueceria isso. Obrigado. Yale não tinha mais nada a dizer. Rindo, Linley deu um tapinha nos ombros de Yale. Yale, você sempre será o chefe Yale do nosso dormitório em 1987. O sorriso de Linley foi brilhante. E então, Linley se virou e saiu, porque no Castelo Sangue de Dragão havia pessoas preocupadas com ele. Livro 12, A Descida dos Deuses. Capítulo 29, A Disposição das Centelhas Divinas. Havia um grupo de pessoas dentro do Castelo Sangue de Dragão que não conseguia dormir. A partida de Linley para lutar contra o grande feiticeiro era algo que Taylor, Gates e os outros não sabiam. Apenas Varton e Zasler sabiam. Mas depois que Linley saiu, Varton e Zasler informaram a todos sobre o caso. Os pensamentos de Zasler foram muito claros. Se Linley não voltasse, ele ainda teria que contar a Taylor e aos outros de qualquer maneira. Se Linley voltasse com sucesso, seria um evento alegre que todos teriam que compartilhar. Não importa o que acontecesse, era melhor que todos soubessem. As velas no salão principal do Castelo Sangue de Dragão estavam todas acesas. Um grande grupo de pessoas estava reunido aqui. Depois que Zasler e Varton os informaram que Linley tinha ido lutar contra uma deidade, eles ficaram completamente chocados. Neste momento, tudo o que podiam fazer era esperar impacientemente. De repente, passos puderam ser ouvidos. Mãe, por que você abandonou o treinamento? Taylor, que estava preocupado com a batalha de Linley com a deidade, virou-se e viu a pessoa que acabará de chegar. Ele não pôde deixar de gritar de surpresa. Então vocês estão todos aqui? Delia esboçou um sorriso. Originalmente, Delia estava se preparando para esperar pacientemente na dimensão de bolso, mas Delia descobriu que simplesmente não conseguia se acalmar. Ela continuou preocupada e então decidiu sair e esperar pelo retorno de Linley no Castelo Sangue de Dragão. Então todos vocês sabem? Delia olhou para todos. Varton, Nina, Gates, os irmãos Barker e suas esposas, Taylor, Sasha, Ilman e o governanta Iri assentiram. Delia assentiu levemente também. Todos eles estavam esperando e orando. Eles levantaram a cabeça para olhar para o céu noturno distante, na esperança de ver aquela figura familiar aparecer. Todos, não sejam impacientes. Há uma distância de milhares de quilômetros daqui até o vale. Só o tempo de voo levará um bom tempo. Varton pediu a todos. É o pai. Um grito de deleite e alegria ecoou.
Era Sasha, que estava olhando para o céu. Instantaneamente, todos se viraram para olhar o céu noturno. Na verdade, uma figura humana vestida com um manto azul celeste voava graciosamente pelo céu. Taylor, Delia, Sasha e os outros correram entusiasmados. Vendo todos aqui, Linley sentiu uma sensação reconfortante e feliz em seu coração. Delia, Taylor, Sasha. Linley tinha uma sugestão de sorriso no rosto. Ele era a pessoa mais calma aqui. Lord Linley, você matou aquela deidade? Gates, vindo de trás, gritou com entusiasmo. Varton e Zasler também olharam para Linley. Delia também estava preocupada. Ela estava preocupada que Linley pudesse ter perdido um de seus corpos e sido forçado a fugir de volta. Claro, Linley sorriu. Instantaneamente, sorrisos floresceram nos rostos de todos os presentes. Maravilhoso. Taylor estava incrivelmente animado. Meu pai é alguém que matou uma deidade. Esta noite ninguém vai dormir. Providenciarei imediatamente que vinho e comida sejam trazidos. Esta noite, todos nós teremos uma festa selvagem. Certo. Festa selvagem. Gates gritou alto também. Todos estavam incomparavelmente entusiasmados. Festa selvagem. Linley riu e assentiu também. Normalmente tão sombrio e sério, ele estava muito feliz agora também. Antes da batalha, Linley também se sentia nervoso, mas agora, não só ele retornou sem se machucar, como também libertou Yale. Linley naturalmente ficou incrivelmente feliz. Esta noite, o Castelo Sangue de Dragão estava mais festivo do que nunca. Eles festejaram até o amanhecer começar a raiar. Só então todos foram embora, enquanto Delia e Linley pediram a Zasler que ficasse para trás. Dentro de um quarto de hóspedes no castelo Dragonblood, Zasler ficou ali, olhando para Linley e Delia, perguntando-se por que eles pediram para ele ficar para trás. No entanto, ele tinha um pressentimento em seu coração, porque há muito tempo ele havia levantado a hipótese de que esse especialista em nível de deidade era um praticante dos Editos da Morte. Quando Linley matou o grande feiticeiro, ele definitivamente ganhou alguns itens especiais, que outros nem seriam capazes de usar. Lord Linley, Zasler tinha um sorriso visível no rosto, mas o rosto de Zasler era simplesmente muito estranho e surpreendente para começar. Mesmo sorrindo, ele parecia assustador. Por que você me pediu para ficar? Linley removeu um anel interespacial e jogou para ele. Zasler, este anel interespacial pertencia àquela deidade. Deveria ser muito melhor que o seu. Vá em frente e amarre-o com sangue. Vá em frente e retire seu conteúdo também. Linley tinha grande fé em Zasler. Na verdade, se Zasler deixasse algo intencionalmente dentro dele, Linley não saberia disso. Sim, Zasler, tremendo ligeiramente, aceitou o anel interespacial. Ele não se importava muito com o anel interespacial, mas é claro que desejava muito as posses das deidades. Depois de amarrá-lo com sangue, Zasler acenou com a mão e retirou uma grande pilha de coisas de dentro do anel interespacial, ocupando quase metade do salão principal. Entre eles estavam muitas ervas, potes e similares, bem como alguns pedaços de minério espalhados. Vendo essas coisas, os olhos de Zasler brilharam instantaneamente. Uma pérola dourada de almas? Linley olhou para a pérola dourada da alma contida em um vidro translúcido. Ele podia sentir a densa concentração de espíritos dentro dele. Através do anel Coiling Dragon, Linley atraiu diretamente a Gold Soul para seu anel Coiling Dragon. Na verdade, Linley absorveu talvez apenas 1% daquelas essências de alma de ouro líquido. Para absorver todos eles, Linley provavelmente levaria meio ano. Mas Linley podia sentir claramente o quão benéfico era para sua alma ficar mais forte. Lord Linley, muitos dos materiais aqui são extremamente valiosos e muito benéficos para mim. Mas esses 2 artefatos divinos deveriam ser usados por guerreiros. Zasler apontou 2 artefatos divinos. Linley não pôde deixar de rir. Então o grande feiticeiro não tinha apenas aquela foice preta. Ele também tinha 2 outros artefatos divinos. Zasler, você quer se tornar uma deidade? Linley olhou para Zasler com um sorriso no rosto. Atrás dele, Delia também sorriu para Zasler. Zasler ficou atordoado. Tornar-se uma deidade? Zasler estava um tanto entorpecido. Torne-se uma divindade? Quem não gostaria? Alguém tão inteligente quanto ele entendeu imediatamente pelas palavras de Linley quais eram as intenções de Linley. Mas Zasler ainda achava difícil de acreditar. Zasler sabia exatamente o quão importante era uma centelha divina. Até mesmo Dylan sentiu-se incrivelmente grato a Linley por presenteá-lo com uma centelha divina. Uma centelha divina representou a criação de uma deidade. Será que você não quer? Linley perguntou. Se você não quiser, esqueça. Eu quero. Claro que quero. Zasler disse apressadamente. Haha. Vendo a expressão no rosto de Zasler agora, Linley imediatamente começou a rir. Delia não pôde deixar de rir também. Linley, pare de provocar Zasler. Onde está aquela centelha divina do estilo morte? Dê para Zasler. Esta é a centelha divina de uma deidade. Vai e funda. Com o movimento da mão, Linley recuperou a centelha divina do grande feiticeiro e depois jogou-a para Zasler. Ao ver a centelha divina voar em sua direção, Zasler sentiu como se todo o seu corpo tivesse ficado leve e arejado, como se estivesse em uma nuvem. Esta foi uma centelha divina. Depois de se fundir com ele, ele se tornaria uma deidade. Zasler não pôde deixar de engolir.
Tremendo, ele estendeu as mãos e captou a centelha divina. Zasler sentiu como se essa centelha divina em suas mãos pesasse trilhões de libras, e suas mãos não conseguiam evitar o tremor. Lord Linley, obrigado, obrigado. Zasler ficou extremamente grato. Antes de conhecer Linley, ele era um necromante arquimago rank 9. Finalmente, ele se tornou um santo, mas Zasler conhecia muito bem os limites de seu talento. Ele levou 800 anos apenas para atingir o nível santo. Para atingir o nível de deidade, a quantidade de tempo que levaria seria medida em unidades de 10.000 anos. Quem teria pensado que, sem ter experimentado nenhuma dificuldade, uma centelha divina apareceria de repente diante dele assim? Não diga obrigado tantas vezes. Mas Zasler, você tem que trabalhar duro. Sua compreensão das leis é mais profunda que a de Barker, mas Barker já começou a se fundir com sua centelha divina diante de você. Quero ver quem entre vocês dois se tornará a terceira deidade do Castelo Sangue de Dragão. Linley disse com uma risada. Sem dúvida, a segunda deidade do Castelo Sangue de Dragão seria Delia. Afinal, ela já estava na metade do caminho da fusão com sua centelha divina. Senhor Linley, não se preocupe. Com certeza vou trabalhar duro. O coração de Zasler ardia de ansiedade. O objetivo de inúmeros especialistas, e até mesmo de incontáveis santos do continente Yulan, era se tornar uma deidade. Em seguida, Linley pediu a Zasler para sair. Linley, em mais algumas dezenas de anos, nosso Castelo Sangue de Dragão terá um total de 5 deidades. Delia disse com uma risada. Linley, Delia, Zasler, Barker e o adulto Bebe. 5. Delia também ficou surpresa, mas por algum motivo, Linley franziu a testa. Delia, ainda me sinto um pouco desconfortável. Neste momento o continente Yulan parece um lago caótico. Ninguém tem mais ideia do que há dentro do lago, nem nenhum de nós será capaz de prever que tipo de especialistas aparecerão de repente dentro dele. Certo. Delia assentiu levemente. O súbito aparecimento do grande feiticeiro, bem como daquele deus misterioso, Muba, daquela igreja secreta, e isso era exatamente o que Linley sabia. Muitos santos também apareceram nos últimos anos no continente Yulan, que antes eram desconhecidos. Quem sabia quando um deus pleno surgiria? Mesmo que o lado de Linley tivesse a vantagem numérica, a disparidade no poder bruto seria grande demais. Linley, que tal irmos em frente e usarmos bem essa centelha divina do estilo vento também? Delia disse. Disri e os outros não vieram procurar você nos últimos anos. Acho que eles não virão pedir essa centelha divina novamente. Neste momento, Linley ainda tinha uma centelha divina do estilo vento não utilizada. Uma centelha divina teria que ser fundida por dezenas de anos antes que uma deidade fosse criada. A centelha divina do estilo vento? Linley parou por um momento. Sem pressa. Neste momento não nos faltam deidades. Após esta última batalha, a vida de Linley voltou à sua tranquilidade normal. Seu clone divino se concentrou no treinamento nas verdades profundas da velocidade. Atualmente as verdades profundas da velocidade de Linley só atingiram um estágio bastante inicial. Ainda estava muito longe do domínio total. Afinal, depois que as verdades profundas da velocidade foram totalmente dominadas, isso representou simultaneamente o domínio e a fusão dos aspectos rápido e lento que juntos formaram as verdades profundas da velocidade. Naquela época, Linley entraria no reino dos deuses plenos. Dada a minha velocidade atual, quem sabe quanto tempo isso levaria? 1000 anos? 10.000 anos? O próprio Linley não tinha certeza. Quanto mais ele treinava, mais ele sentia que essas verdades profundas da velocidade eram inconcebivelmente vastas e complexas. Ao mesmo tempo, o corpo original de Linley concentrou-se em treinar as verdades profundas da Terra. No corpo original de Linley, devido a ter absorvido as essências da alma, sua alma cresceu continuamente. Em apenas 3 meses, ele absorveu metade dessas essências de alma de ouro líquido, e a alma em forma de espada de seu corpo original já havia aumentado em uma quantidade considerável, enquanto o poder de sua alma havia aumentado quase 6 vezes. Para uma alma aumentar 6 vezes em poder, isso foi realmente surpreendente. Na verdade, até mesmo a alma do grande feiticeiro teria sido fortalecida várias vezes depois de absorver aqueles 20 milhões de essências da alma. Além disso, a alma do grande feiticeiro era muito mais poderosa que a de Linley para começar, e por isso era lógico que Linley se tornaria mais forte a um ritmo tão rápido. Um dos grandes benefícios de sua alma ficar mais forte foi o ritmo com que ele obteve novos insights sobre as leis e foi capaz de visualizar os ataques estava aumentando rapidamente. Depois de ascender do nível santo para o nível deidade, a alma de Linley foi levemente tocada pelas leis naturais, e assim começou uma transformação fundamental, permitindo que suas habilidades hipotéticas aumentassem grandemente. Agora que sua alma era 6 vezes mais poderosa que o normal, a capacidade de formular hipóteses de Linley era quase 100 vezes mais rápida do que no passado, quando ele era um santo. Além disso, Linley estava constantemente drenando e refinando almas, permitindo que suas habilidades hipotéticas continuassem a aumentar. No passado, poderia ter levado 8 anos para um avanço, mas agora, em apenas 3 curtos meses, Linley rompeu das 64 ondas fundidas do pulso pulsante do mundo para o nível de 32 ondas fundidas.
Mas ao atingir o nível de 32 ondas fundidas, Linley sentiu claramente que a dificuldade tinha aumentado novamente. Dado este nível de velocidade, chegar ao nível de 16 ondas fundidas provavelmente precisará de mais um ano. Então, quanto tempo levará para chegar às 8 ondas fundidas? Linley ficou bastante surpreso. O pulso vibrante do mundo aumentou exponencialmente em dificuldade à medida que se aprendia mais sobre ele. Das 256 ondas a 128 ondas fundidas e depois a 64 ondas fundidas, o aumento de dificuldade não foi muito grande. Mas quanto mais se avançava, mais difícil se tornava exponencialmente. Na verdade, o pulso vibrante do mundo era um dos componentes de nível bastante elevado das leis da Terra. Foi extremamente difícil dominá-lo completamente no nível santo. Felizmente, a alma de Linley aumentou dramaticamente em poder, depois de ter absorvido tantas essências da alma. Livro 12, A Descida dos Deuses, capítulo 30, a Eru. Esses dias tranquilos e confortáveis passaram, um após o outro. Num piscar de olhos, meio ano se passou. As essências líquidas de ouro da alma foram completamente absorvidas por Linley. Neste momento, embora sua alma em forma de espada fosse apenas um tamanho maior do que antes, em termos de qualidade, ela havia se transformado completamente. Não é de admirar que a deidade quisesse coletar tantas almas e refiná-las. Linley não pôde deixar de rir. Mas infelizmente, apesar dos esforços meticulosos do grande feiticeiro, no final, tudo beneficiou outra pessoa. Depois de absorver completamente as essências da alma, Linley deixou a dimensão secreta do bolso, querendo dar um passeio pelo castelo Sangue de Dragão. Assim que ele caminhava por um caminho florido, Linley viu um borrão preto passar de longe pelo ar acima dele. Mestre! A sombra negra voou para Linley. Foi a pantera nuvem negra, a Eru. A Eru, indo para a floresta das trevas de novo? Linley riu. A Eru assentiu com sua grande cabeça. Linley sabia que a Eru, assim como aqueles 3 dragões de nível santo, na verdade não estavam acostumados a viver sempre ao lado dos humanos. Os 4 só ocasionalmente ficavam no castelo Sangue de Dragão. Na maioria das vezes eles voavam para a Floresta das Trevas, a Cordilheira das Bestas Mágicas ou a Cordilheira do Sol Poente. Esses lugares eram seus verdadeiros lares. HM. Linley de repente teve um pensamento. A Eru, você é do estilo escuridão e estilo vento, certo? Linley perguntou. Sim, mestre. E daí? A Eru ficou bastante confuso. Por que Linley perguntou isso de repente? Linley riu e disse, nada. Linley continuou andando. A Eru olhou para as costas de Linley intrigado. Mas a Eru não pensou muito nisso e imediatamente voou para procurar seus 3 bons amigos, aqueles 3 dragões de nível santo. Chegando aos campos de treinamento em frente ao castelo Sangue de Dragão, Linley viu Varton e vários outros treinando. Estilo vento. A Eru na verdade seria uma boa escolha. Linley estava pensando sobre a quem dar a centelha divina do estilo vento já há algum tempo. Gates e os outros quase não tinham afinidade com as leis elementais do vento. Embora qualquer santo fosse capaz de se fundir com uma centelha divina, era melhor fundir-se com uma centelha de um elemento no qual alguém fosse habilidoso. Por exemplo, Delia estava se fundindo com uma centelha divina do tipo vento, enquanto Barker estava se fundindo em um elemento terrestre. Centelha divina do estilo morte, Isasler estava se fundindo com uma centelha divina do estilo morte. E agora, Linley encontrou outro candidato, a Eru. A Eru era uma fera mágica de elemento duplo, escuridão e afinidade com o vento. Na verdade, seria uma excelente escolha para ele refinar essa centelha divina. Irmão mais velho, Lei. Uma voz familiar soou. Linley olhou. Era Gené. Gené. Linley revelou uma sugestão de sorriso no rosto. Gené estava vestindo vestes de mago azul água. A passagem do tempo não deixou nenhuma marca em seu rosto. Antigamente, Gené era uma famosa dama de ferro dos escritórios administrativos do Império Baruch. Hoje em dia, Gené estava em uma academia de magos trabalhando como instrutora de magos. Gené trabalhou duro em seu treinamento de maga e passou mais de 30 anos refinando suas habilidades. Atualmente, ela estava no nível de um mago rank 7. Ela estava mais do que qualificada para ser instrutora de mago. Haha, Gené, você está de volta. Desde que você se tornou um instrutor mago, você começou a passar cada vez menos tempo aqui. Varton e os outros também se aproximaram. Na verdade, todos no Castelo Sangue de Dragão sabiam como Gené se sentia em relação a Linley. Só que todos eles também conheciam o temperamento de Linley, assim como Gené. Eles raramente falavam, e Gené não tentava forçar Linley a passar mais tempo com ela. Na opinião de Gené, sua vida já era muito abençoada, por ela poder ocasionalmente ver a pessoa de quem gostava e por poder fazer algo que gostasse. Ela gostava desse tipo de vida prazerosa e gratificante. Não há nada que eu possa fazer. Há apenas 2 intervalos por ano no instituto. Gené sorriu enquanto falava. Varton, onde está Arnold? Arnold está brincando nos jardins floridos dos fundos, junto com as criadas. Varton riu. Gené olhou para Linley. Irmão mais velho, Lei, vou encontrar Arnold. Linley riu e assentiu. Gené adorava muito Arnold. Todos no Castelo Sangue de Dragão sabiam disso. Dentro da dimensão do bolso, as correntes de energia multicoloridas giravam no espaço caótico fora da membrana. Rachaduras dimensionais podiam ser vistas em todos os lugares.
Linley e Delia, marido e mulher, treinavam silenciosamente aqui. O clone divino de Linley e seu corpo original estavam treinando separadamente nas verdades profundas da velocidade e nas verdades profundas da Terra. Uau! Linley parou de treinar. Delia, Linley gritou. O que é? Delia abriu os olhos, olhando para Linley confusa. Algo está errado? Delia, neste momento ainda temos mais uma centelha divina. Estou me preparando para dar essa centelha divina a Eru e fazer com que ele afunda. O que você acha? Linley queria primeiro pedir a opinião de Delia. Os olhos de Delia brilharam. A Eru? Se for a Eru, essa é realmente uma excelente escolha. Ele é sua fera mágica e durante todos esses anos, ele e aqueles 3 dragões de nível santo realizaram muitas tarefas em nome do Império durante essas batalhas. Delia apreciava muito a Eru. A Eru era muito discreto no Castelo Sangue de Dragão, mas sempre que surgia algum problema, a Eru executava as tarefas que os outros não queriam realizar sem uma única palavra de reclamação. Então está resolvido. Linley se decidiu. Depois de se tornar uma deidade, Linley não estava mais sob muita pressão. De modo geral, ele deixaria seu clone divino se concentrar totalmente no treinamento, enquanto seu corpo original ocasionalmente vagava pelo Castelo Sangue de Dragão. Afinal, a vida era mais do que apenas treinar. Dentro do salão principal do Castelo Sangue de Dragão, dezenas de pessoas estavam sentadas ao redor daquela mesa de 10 metros de comprimento. Eles estavam comendo juntos e Linley estava sentado no assento principal. Estrondo. Uma onda de energia única veio do sul. As outras pessoas no salão principal não notaram nada, mas Linley levantou a cabeça, olhando para o sul com espanto. Mais uma pessoa se tornou uma deidade. Linley, que já havia sentido a assinatura energética das leis naturais, estava muito familiarizado com essa onda de energia. Embora aquela onda de energia tivesse percorrido uma grande distância e agora estivesse muito fraca, Linley ainda podia senti-la muito claramente. Essa foi uma onda de energia única gerada pela descida das leis naturais quando uma pessoa se tornou uma deidade. Alguém ao sul se tornou uma deidade. Quem? Linley secretamente se perguntou. Para ser preciso, neste momento, tanto Tulili quanto Disri estavam localizados ao sul de Linley. Além dessas duas figuras familiares, havia também os vários primeiros santos que apareceram do nada nos últimos anos, como aqueles 2 no Império Rohalt. Todos eles tinham a capacidade de atingir o nível de deidade. Então quem foi? Você continua comendo. Preciso fazer uma viagem. Linley levantou-se. Varton, Gates e os outros olharam confusos para Linley, mas não perguntaram a ele sobre isso. Linley saiu do salão principal e imediatamente voou no ar. No ar, Linley agora podia sentir claramente a área de onde vinham as ondas de energia. Diretamente do sul. Não deveria ser Tulili. Não mais se perguntando, Linley imediatamente espalhou sua energia espiritual. Ao atingir o nível da deidade, a energia espiritual também poderia ser descrita como sentido divino. O sentido divino de Linley se espalhou instantaneamente. Se ele não tivesse absorvido esses 20 milhões de essências da alma, o sentido divino de Linley só seria capaz de cobrir cerca de 1000 quilômetros ou mais. Mas agora, o sentido divino de Linley foi capaz de cobrir 10.000 quilômetros. Mas é claro, isso ocorreu apenas no plano do continente Yulan. Se ele estivesse em algum outro plano superior, a área coberta pelo seu sentido divino seria muito menor. Seu sentido divino se espalhou como uma onda na água, alcançando rapidamente a montanha onde Disri residia. Bem aqui, Linley podia sentir claramente as poderosas leis naturais emanando deste local. Linley não ousou mais continuar espalhando seu sentido divino. Tudo o que ele fez foi esperar. Afinal, o processo de receber uma centelha divina e formar um corpo divino foi muito curto. De fato, pouco tempo depois, as ondulações dessas leis naturais desapareceram. Linley mais uma vez espalhou seu sentido divino, cobrindo instantaneamente aquela pessoa que acabará de se tornar uma deidade. É Disri. Linley revelou uma sugestão de sorriso no rosto. No momento, Disri estava em uma sala de treinamento subterrânea em sua residência na montanha. Havia um grande número de pessoas reunidas lá, incluindo Penslin e Ginson, Reynolds e outros. Essas pessoas estavam todas assistindo com entusiasmo enquanto Disri se tornava uma deidade. Disri também escolheu o segundo método, dividindo sua alma em 2. Disri, parabéns. A voz de Linley foi transmitida diretamente para a mente de Disri. Haha, Linley, eu fui meio ano mais lento que você. Disri falou modestamente, mas em seu coração ele estava muito feliz. Ele havia parado no nível Prime Sent por um longo período de tempo. Hoje ele finalmente conseguiu avançar, e foi confiando em sua própria habilidade. As duas deidades estavam separadas por milhares de quilômetros, mas falavam uma com a outra espiritualmente. Disri, por que você escolheu separar sua alma? Linley perguntou, intrigado. Você não treina apenas nas leis da luz? Linley, embora esse processo de divisão da alma seja extremamente prejudicial para a alma, com o tempo, a alma crescerá e se curará. Mas agora tenho 2 corpos separados. Pelo menos quando estou lutando, se um dos meus corpos for destruído, ainda terei outro corpo. Basicamente significa que terei uma segunda vida. E o mais importante, embora atualmente eu esteja treinando apenas nas leis da luz, isso significa que no futuro não poderei treinar em mais nada? Linley riu também.
Na verdade, a maioria das pessoas que se tornaram deidades por conta própria, se soubessem a diferença entre as duas escolhas, escolheriam esta segunda opção. Afinal, o dano à alma causado pela divisão da alma foi apenas temporário. Mas o que representou foi uma vida adicional, bem como possibilidades futuras de formação adicional. Afinal, depois de se tornar uma deidade, a pessoa teria uma vida útil ilimitada. Alguém poderia treinar nas outras leis elementais. Por exemplo, se Linley tivesse tempo suficiente, ele poderia definitivamente continuar a treinar no estilo fogo, ou até mesmo no caminho da destruição. Diz Ri, você acabou de se tornar uma deidade. Imagino que você tem algumas coisas para resolver. Não vou mais te incomodar. Depois, quando tiver algum tempo livre, venha dar um passeio na minha casa. Linley riu. Definitivamente. Diz Ri concordou. Diz Ri também sentiu que as variáveis e mudanças no continente Yulan se tornaram altamente imprevisíveis. Unir forças com Linley seria benéfico para ambos em sua capacidade de se protegerem. Afinal de contas, de modo geral, uma pessoa que se tornou uma deidade por conta própria era mais poderosa por uma boa margem do que alguém que se tornou uma deidade através da fusão com uma centelha divina. Fundir-se com uma centelha divina era como simplesmente ler um livro para compreender as leis contidas nele, enquanto tornar-se uma deidade de forma independente era como escrever um livro. O autor de um livro naturalmente teria uma compreensão maior dele do que os leitores. Ele compreenderia completamente cada parte do livro e também seria capaz de aplicar os princípios contidos nele com mais facilidade. Linley retirou seu sentido divino. Linley ficou ali no ar, convocando diretamente sua fera mágica. Aeru, venha rápido. Neste momento, Aeru ainda estava na Floresta das Trevas, mas ao ouvir a ordem de Linley, ele imediatamente voou apressado. Só que Aeru ainda estava a alguns milhares de quilômetros de distância do castelo Sangue de Dragão. Linley esperou no Jardim dos Fundos pela chegada de Aeru. Uau! Aeru caiu no chão. Mestre! Aeru olhou para Linley confuso. Linley nunca o convocou com tanta urgência antes. Afinal, seu poder no Castelo Sangue de Dragão estava abaixo da média. Havia apenas alguns que eram mais fracos que ele. Aeru, quer se tornar uma deidade? Linley revelou uma sugestão de sorriso no rosto. Os olhos de Aeru de repente se viraram e todo o pelo de seu corpo se arrepiou. Ele olhou para Linley com espanto. Mãe mestre, você acabou de dizer? Aeru, tendo vivido no Castelo Sangue de Dragão, sabia que Barker e Zasler haviam adquirido centelhas divinas. Poderia ser que a mesma sorte estava prestes a cair sobre ele, Aeru. Aeru sentiu-se um pouco entorpecido. Ele mesmo sentia que dentro do Castelo Sangue de Dragão, ele era uma figura sem importância e imperceptível. Certo. Centelha divina. O sorriso de Linley era muito brilhante. Com o movimento da mão, Linley recuperou uma centelha divina negra, irradiando uma leve luz verde. Aeru olhou para a centelha divina, esquecendo de respirar. Toda a sua atenção foi completamente capturada por aquela centelha divina. O mundo das feras mágicas era aquele onde os fortes eram venerados. Os amigos que Aeru fez eram, em sua maioria, bestas mágicas de nível santo também. A Cordilheira das Bestas Mágicas, a Cordilheira do Sol Poente, a Floresta das Trevas. Talvez Aeru ainda não tivesse conhecido 100 bestas mágicas de nível santo, mas ele definitivamente conheceu mais de 50. Essas feras mágicas de nível santo adoravam Lord Beiru e Lord Dilin, porque Lord Beiru e Lord Dilin eram ambos bestas mágicas que haviam treinado a ponto de serem capazes de assumir a forma humana. Bestas mágicas que se tornaram deidades. Todas essas feras mágicas de nível santo ansiavam pelo dia em que elas também se tornariam deidades. Bestas mágicas de nível divino, acima de todas as outras bestas mágicas do mundo. Aeru, vou me tornar uma deidade? Aeru sentiu sua cabeça ficar dormente. Aeru sempre esteve bastante satisfeito. Afinal, os Panteras Nuvens Negras eram geralmente do 9º posto. Ele já estava bastante satisfeito por ter se tornado um santo, e estava muito grato a Linley por ter lhe dado um núcleo de magicita de nível santo e permitir que ele passasse para o nível santo. Assim, Aeru fez tudo o que Linley pediu sem reclamar. O que você não quer? Linley riu. Eu quero. Aeru respondeu muito rapidamente desta vez. Rindo, Linley lançou a centelha divina. Brilhando sob os raios refletidos do sol, a centelha divina voou em sua direção. Aeru olhou para a centelha divina, sua mente cheia de pensamentos. Como ele poderia ter imaginado que uma besta mágica de rank 9 como ele não apenas se tornaria um santo, mas também parecia que ele estava prestes a se tornar uma besta mágica de nível divino que outras bestas mágicas de nível santo adoravam. Eu, Aeru, também estou prestes a me tornar Lord Aeru? Aeru estava atualmente imaginando o olhar de admiração e veneração nos olhos de inúmeras feras mágicas enquanto se referiam a ele como Senhor Aeru. Que tal? No futuro eu escolherei a Cordilheira do Sol Poente. Eu me tornarei o Rei da Cordilheira do Sol Poente. Eu, Aeru, Rei da Cordilheira do Sol Poente. Aeru nunca esteve tão feliz antes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.